Fala pessoal, a gente já tá chegando a quase 100 mil inscritos e quando batermos essa marca eu vou trazer o Garoto das Ressonâncias como comemoração. Então se você tá esperando a parte 18, já deixa um like e um comentário pro YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas. Quem já assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui na descrição o momento exato onde começa a continuação. E essa é uma história onde o protagonista ele começa ali um pouco meio bobão, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque ele vai virar um Sigma Based e vai ficar com a garota mais bonita. Então acompanha aí essa história. Esse manhwa tem mais reviravolta que a novela das 9. O Chad dessa história, ele sempre foi apaixonado pela sua colega de sala. O nome dele é Michael. E o nome da sua waifuzinha é Gina. E nada de trocadilhos com o nome da nossa protagonista, hein? Eles eram bastante próximos quando eles eram crianças, pois eles ficavam o tempo todo jogando videogame juntos. E como eles se davam tão bem, todos os coleguinhas lá da sala deles ficavam dizendo que eles eram namorados. E por isso a Gina ela acabou se afastando do pobre Michael. O cara ele foi jogado de escanteio, traumatizando o moleque. Bastante tempo se passou e agora a Gina ela já tinha 32 anos de idade e ainda era uma solteirona. Já fazia mais de 10 anos que ela não via o Michael e ela estava se sentindo uma fracassada porque ela não tinha mais um emprego e os seus pais ficavam pressionando ela para ela poder se casar. Até a sua irmã mais nova já era casada e vivia uma vida feliz com 2 filhos. E ela ficava bastante pistola, nossa protagonista, por causa da pressão social. Então ela acaba decidindo um certo dia ir até uma praça para poder esfriar a cabeça. Quando ela chega lá, ela percebe que tem um cara bastante estranho comendo frango frito e começa a se perguntar se por acaso esse cara é um maluco. Porém, para sua surpresa, esse cara era o nosso protagonista, o Sigma Michael. Ela não estava reconhecendo ele, porque já fazia bastante tempo que eles não se encontravam. E agora o nosso prota era um digno maromba. É aquela lei, né? O cara tomou um pé na bunda de uma garota e virou um rato de academia. Ela fica bastante abismada ao se lembrar ali do antes e do depois do nosso prota. E acaba perguntando por que diacho ele tá comendo frango ali na praça. Minha filha, essa é uma direta maromba, se liga. A Gina ela se lembra que eles eram bastante amigos e ela até gostava um pouco dele, mas no final eles acabaram se afastando e nunca mais conversaram um com o outro. Agora ele era gerente assistente de uma grande empresa de programação, ou seja, ele era bastante rico e bem sucedido, enquanto a Gina era apenas uma garota desempregada. Mais pra frente vai falar qual que é a profissão da Gina, vocês vão se surpreender bastante, até eu não imaginava que ela trabalhava com isso. Eles começam a conversar sobre como passaram nos últimos 10 anos e comentam que ambos têm sofrido bastante pressão ali dos pais para poderem se casar. O Michael ele fala que a sua vida anda muito bem, porém ele gostaria de conhecer uma mulher, se apaixonar e casar. O Mike estava bastante atacante nesse dia, e quando ele termina de dizer isso, a Gina simplesmente propõe um casamento entre eles. Pois é galera, ela tinha proposto eles se casarem para poder se livrar ali da pressão familiar. Ela era aquele tipo de pessoa que quando fica nervosa, acaba dizendo frases impensadas e já começa até a se arrepender do que ela falou. Pô, isso aí é pior do que dizer eu te amo no primeiro encontro. E ela até começa a dar uma risada ali bastante sem graça, porque ela percebeu que isso aí era algo que não se deveria dizer num primeiro encontro. Ela até começa a rir para não chorar das próprias falhas. Porém, para surpresa de todos nós, o Michael acaba aceitando e eles se casam bem repentinamente. E logo em seguida eles já vão para a lua de mel em outro país. E num piscar de olhos, lá estava o Michael e a Gina em sua noite de núpcias. Ela não imaginava que uma simples ida até uma praça para esfriar a cabeça faria com que ela 2 dias depois estivesse nas Américas em sua lua de mel. E assim já começa as reviravoltas malucas dessa história. A garota ela começa até a ficar desesperada ali, se questionando o que diabos eles fizeram. Se tivesse que fazer um resumo da história até agora seria: Gina saiu para a praça e voltou casada. Fim do resumo.
Na lua de mel ela estava bastante preocupada, e ao ver o shape do nosso prota todo musculoso, ela fica mais nervosa ainda. Ele pergunta por que ela tá toda vermelha, e que ela não deveria se preocupar, pois ele havia trazido algo em sua mala que ia deixar ela bastante tranquila durante a noite. Nisso, a sem vergonha da Gina já começa a pensar bobeira, e fica mais vermelha ainda, morrendo de vergonha. Porém, o Sigma do Michael, ele estava falando dos tampões de ouvido, já que ele roncava bastante e iria incomodá-la, então ele pensou em tudo. A Gina fica imaginando que ele queria fazer outras coisas ali, se é que vocês me entendem. Porém, a mente inocente do nosso herói só pensava em dormir, e ele acaba colocando ali seu tapa-olho para descansar. Ela percebe que pode se sentir bastante segura com ele, e acaba deitando em outra cama, já que na Coreia é bastante comum os casais dormirem separados. Quando eu vi isso aqui eu não acreditei, tive que pesquisar e é verdade, galera. Na Coreia eles não dormem de conchinha, ainda bem que eu nasci no Brasil, né? Bom, ou melhor, não sei. Eles aproveitam o grande festival que está acontecendo aí na cidade. As pessoas eram amigáveis e a comida era bastante deliciosa. Porém o local ele era bastante sujo e tinha muitos criminosos. Eu tenho certeza que eles vieram para as terras tupiniquins. No outro dia cedo eles iriam sair para ir na praia passear um pouco e depois ir no centro da cidade. O nosso herói havia colocado a sua melhor roupa e vemos que ele era um cara bastante estiloso. Porém a Gina ela tinha um péssimo gosto para moda e fica recusando ali as roupas estilosíssimas do nosso herói. Ela não achava maneiro uma papete com meia e fica criticando, dizendo que não se deve usar sandálias com meias. Eu nunca vi isso, galera, ela é muito sem noção. Ele não entende o porquê da sua vestimenta ser inapropriada para a praia, e ela puxa sua orelha e leva ele até uma loja. Depois de experimentar diversas roupas bregas, ela acaba escolhendo uma que é um pouco mais adequada. O Michael pergunta se ela havia gostado daquela roupa, e a Gina diz que sim, e por isso ele decide ir até o caixa para comprar 7 conjuntos iguais daquela roupa. O cara era realmente um Sigma, e sabia exatamente como agradar uma mulher. Mas a Gina era uma mulher difícil e não era tão fácil de agradá-la, e ela diz que ele precisa ter várias trocas, e começa a separar algumas peças de roupa ali para ele. O nosso herói ele não é nada bobo e ele já vê ali um biquíni no manequim e ele diz pra ela que como ela tá escolhendo as suas roupas, ele também vai escolher uma roupa ali pra ela e ela deve usar na praia. A Gina ela fica toda apaixonada e diz que vai aceitar e ele acaba escolhendo a roupa e coloca em uma sacola. Ela fica bastante tensa, pois ela ainda não tinha aberto a embalagem para poder conferir e começa a se surpreender por ele estar um pouco mais solto com ela. Quando chegam na praia, ela vai até um banheiro público para poder trocar de roupa. E ao abrir o pacote, ela fica um tanto quanto surpresa. Seus sem vergonha, eu sei que vocês querem ver a Gina de biquíni, né não? Mas calma lá, galera. Isso porque a roupa que o nosso herói havia escolhido era uma roupa de mergulho. Ela fica bastante decepcionada e ele diz que escolheu essa roupa porque protege do frio e do calor e também era bastante confortável, ajudando na movimentação. Isso deixa a garota bastante pistola e ela fica dizendo que essa é a lua de mel deles. A maioria das pessoas que estão ali estavam usando pouca roupa e isso acontece porque é verão e tá muito calor. E como eles estavam diferentes de todo mundo, todos ali iriam pensar que eles eram estranhos. Ela até menciona que não vai conseguir se divertir utilizando essa roupa. Porém, eles acabam se divertindo bastante, muito mais do que ela imaginava. Eles tiram diversas fotos juntos e parecem até ser um casal perfeito um para o outro. Ela estava bastante animada com a viagem, porém o nosso herói ele percebeu que ela havia machucado seu pé e com isso ele pede para que ela suba em suas costas. A garota ela fica bastante envergonhada, mas por ele insistir bastante, ela acaba cedendo e assim ele a carrega de volta para o hotel. Ele diz que fazer isso é uma atitude bastante romântica e ela fica ali tentando enforcá-lo. Porém, o casamento, que era para ser só de mentira, para que seus familiares não ficassem enchendo o saco, fez com que ela voltasse a ter aqueles sentimentos românticos que tinha por ele quando eram crianças. Ela acaba soprando ali no seu ouvido, fazendo ele dar um grito de susto.
A Gina ela queria guardar o máximo de recordações possíveis e fica dizendo para ele tirar uma outra foto com aquele pôr do sol. E o Michael, nosso Sigma, ele não queria tirar foto de forma alguma. Porém, ela acabou obrigando ele e eles tiram diversas fotos. E no fim do dia, todas essas fotos ficam boas e eles ficam conferindo ali no celular. De volta no hotel, ela fica refletindo sobre os sentimentos que ela tá tendo por ele. A sua irmã mais nova dizia que casais costumavam brigar bastante, mas ela e o Michael, eles não haviam brigado nenhuma vez. Ela até se pergunta se é porque eles acabaram de se conhecer. Basicamente eles acabaram de se conhecer mesmo, porque fazia 10 anos ou mais que eles não se viam. Ela se lembra da cena dele pedindo para ela subir em suas costas e acaba ficando toda apaixonada. Porém, quando ela olha pro Michael dormindo todo babando ali com aquele tapa-olho engraçado, o nível de paixão dela cai para menos de 0. Com isso, eles haviam terminado a lua de mel e ela volta para casa de seus pais achando que vai voltar a morar com eles normalmente. Porém, a sua mãe, querendo se livrar da sua filha de 32 anos desempregada, disse que já até arrumou as malas para que ela fosse morar com seu marido. Seus pais sabiam que ela havia se casado com uma antiga paixão de escola e não viam a hora dela sair da casa deles. Quando a Gina chega na casa do Michael, ele entrega a ela um contrato para que eles pudessem assinar, contendo algumas regras de relacionamento. Aquilo era bastante estranho pra Gina, e o Michael fica dizendo que ela precisa colocar alguns itens. Ela tava pistola porque ela não queria sair da casa de seus pais, e também era bastante embaraçoso morar junto de alguém que ela acabou de reencontrar depois de muitos anos. Ele também estava colocando as suas regras ali, e quando terminam, eles decidem mostrar um ao outro ao mesmo tempo. Ele havia colocado 3 coisas. Primeiro, era para parar de fumar. Segundo, não incomodar a rata. E terceiro, dizer logo se houver alguma reclamação. As regras que a Gina havia colocado eram: primeiro, não entre no quarto de forma imprudente. Segundo, não seja forçado. E terceiro, se algo acontecer, vamos conversar sobre isso o máximo possível. Quando ela lê a primeira regra sobre parar de fumar, ela já fica brava dizendo que isso é impossível. Ele é bastante paciente e fala que o cheiro incomoda ele muito. E a outra regra era que a Gina não podia incomodar a rata. E nesse instante ela acaba sentindo algo peludo passando em seus pés. E essa era a rata, a sua gatinha. Ele disse que a sua gatinha é a dona da casa e que por isso não devia incomodá-la. Olá Gina, eu sou a rata e estarei sobre os seus cuidados a partir de hoje. Ele estava preocupado e pergunta se por acaso ela odeia gatos. E fazendo uma carinha de piedade junto da rata, ele pergunta se ela não gosta dele. Imagina não resistir a essa fofura, o gatinho realmente era muito bonitinho. E ela disse que se tivesse que escolher, ela diria que adora gatos. Ele oferece para que ela segure a rata, e as duas haviam se dado muito bem. Então ela pergunta o que ele faria se por acaso ela tivesse alergia a gatos, ou se por acaso não gostasse, e acaba dando um checkmate a ele perguntando se ele colocaria ela pra fora. Se no caso ia expulsar a sua esposa, né? Ele diz que ele iria alugar uma outra casa separada só pra colocar a gatinha e iria lá todos os dias pra poder cuidar dela. A Gina fala que isso custaria muito dinheiro, mas em resposta o Michael diz que dinheiro pra ele não é problema. Você confiou em mim, já que saiu da casa de seus pais e veio morar comigo. Por isso eu preciso cuidar de você da melhor forma possível. Quando ele diz isso, a Gina fica toda apaixonada e por fim eles acabam assinando o contrato. Havia uma cláusula dizendo que o contrato poderia ser rescindido a qualquer momento por ambas as partes. À noite, ela pesquisa em um site imóveis para poder comprar para sua nova casa, e a partir de agora, esse seria o seu lar, e ela fica pensando sobre isso. O Michael ele estava no quarto ao lado, pois como eu disse para vocês, na Coreia eles não dormem juntos, e ela fica curiosa para saber o que ele está fazendo lá. No outro dia cedo, nosso herói ele estava preparando o café da manhã bastante caprichado para sua nova esposinha. Quando ela acorda, ela fica encantada ao ver que ele está preparando tudo ali para ela. Mas como vocês já devem imaginar, ele é um maromba e acaba jogando todos os ingredientes no liquidificador, fazendo uma gororoba ali bastante proteica. Aquilo tinha o nível 10 de saudável, porém tinha o nível 0 de sabor, e quando ela prova, ela quase passa mal e cai morta no chão. Ela pergunta se aquilo é o café da manhã, e ele diz que não, é lógico, tinha mais um item, e acaba deixando ela com mais esperanças ali de comer algo gostoso. Porém, essa coisa extra que ele tinha era uma barrinha de proteína, e ela já lança aquela porcaria no chão.
A Gina tava bastante pistola, porque ela não queria ficar comendo essas coisas saudáveis aí. Em resposta ao nosso herói, ele fala que ela pode comer qualquer coisa, e quando abre a geladeira, só tinha batata doce, garrafa d'água e peito de frango. Ela não se tocou ainda que tá morando com um rato de academia. E percebendo que ela estava bastante deprimida, ele fala que ela pode comer o que quiser, e se ela precisar pode ir até o mercado e comprar qualquer coisa, e ela poderia ficar à vontade, não precisava comer a sua dieta. A Gina fica até mais tranquila e se pergunta por que ele imaginou que eles teriam que tomar café da manhã juntos. Ele já estava se preparando para ir trabalhar e fala que se não sair agora ele vai chegar atrasado. Toda escabelada, ela se despede do nosso herói, e ele fica encarando ela. A Gina acha estranho aquele olhar que ele havia feito e pergunta se ele tá achando ruim de ter que trabalhar enquanto ela fica em casa à toa. O Michael começa até a suar de nervoso e fala que não é nada disso. E a Gina fica falando que não gosta de ser uma desempregada e que até tá procurando um outro emprego. Ele jura de pé junto que não é nada disso e ela acaba se despedindo dele, dizendo que tá ansiosa pra vê-lo à noite. Quando ele sai, ela já começa a comemorar, dizendo que vai aproveitar bastante a sua vida de desempregada. Hehe, agora é hora de maratonar as séries e usar o sofá ao máximo. Do lado de fora, o seu amigo tava lá esperando para dar uma carona para ele. Enquanto isso, ele fica olhando um casal no retrovisor. Esse era o Juca, o subordinado de Michael, e ele tinha 29 anos. Ou seja, ele era 3 anos mais jovem que o nosso prota. Ele desejava muito ter uma namorada e ficava perguntando o que o nosso herói estava fazendo nesses dias de férias, já que ele não costumava pegar folgas. Ele também pergunta por que o Michael tá sorrindo, já que ele é um cara bastante sério. O sorriso do Michael era por causa da Gina, pois ele sabia que quando ele voltasse para casa, ele ia ter uma garota muito linda esperando por ele. Ele fala isso pro Juca, e o seu amigo fica perguntando ali pro nosso herói se essa namorada é uma namorada virtual. O Michael fala que não, é claro, e ele estava se referindo à sua esposa. Isso faz o Juca quase cair para fora do carro, e ele fica se perguntando se aquilo não é uma pegadinha. Porém ele fala que não, e ainda mostra as fotos do seu casamento e da lua de mel. De solteiro a casado em menos de uma semana. E quem estava no banco de trás era a Eduarda, e ela acaba dando um grito bastante alto, pois aquilo era muito inesperado. Eles chegam no trabalho e contam para todo mundo, e a galera vai até lá correndo para dar os parabéns pro gerente assistente Michael. Porém a Duda, ela fica bastante triste lá no fundo, e isso acontece porque ela gostava dele. A Eduarda pergunta pro Juca se ele não sabia que o Michael estava em um noivado e chama o pobre coitado ali pra ir até nos fundos do escritório para poder conversar com ele. Ela era gerente geral e começa a enforcar o coitado do Juca perguntando se ele não sabia dessa história do Michael. Aquilo era bastante inesperado e não fazia sentido nenhum ele se casar, já que o Michael ele era bastante reservado e não parecia ter interesses românticos em outra pessoa. Ele parecia que gostava só de videogame e academia, por isso que todo mundo ali fica chocado. Vamos agora a uma breve introdução sobre a gerente Eduarda. Ela fez 33 anos neste ano e ela é a gerente dessa empresa de programação. Ela é a pessoa mais bondosa do mundo, uma competidora olímpica e a mulher mais bonita do universo. Tudo isso de acordo com seus pais, é claro. O tipo ideal de homem para a Eduarda é um homem moderadamente bom. Quando ela tinha 9 anos de idade, a Eduarda foi medalhista de prata na Olimpíada de Matemática e ela dizia que para ser seu namorado, o garotinho precisava ser ótimo em matemática, bonito, parceiro, caseiro, maduro e atencioso. Quando ela completou 16 anos de idade, a Eduarda era a melhor aluna do ensino médio e dizia que apenas ser um homem bom já servia e que bastava ser um pouco mais alto do que ela e inteligente. Porém, aos 22 anos, os padrões de parceiro para a Eduarda já havia caído um pouco mais e agora precisava somente ser um pouco mais alto do que ela e ser confiável. E agora, aos 33 anos de idade, solteira e sem nunca ter namorado, o padrão para namorar a Eduarda era apenas que seja um homem. Porém, a coitada da garota havia deixado passar essa oportunidade de se declarar para o amor da sua vida. E por isso, a partir de agora, ela estava ultra mega hiper ultra mal-humorada. No final dos expedientes, ela sempre ficava para trás porque o trabalho dela era bastante puxado. E dentre todos os seus subordinados, o único que não ficava puxando o saco e realmente se importava com ela era o Michael. E por isso, pouco a pouco, ela foi gostando dele.
Agora uma breve introdução sobre Juca. Ele tem 29 anos e é subordinado do Michael. Ele também é o calouro da Eduarda, pois ambos estudaram juntos na mesma faculdade. E mesmo que ninguém saiba, ele é um pouco apaixonado pela Eduarda, mas ele não admite isso pra ninguém. O sonho da Eduarda era se casar com o Michael e ter 2 filhos. Somente isso já era o suficiente, porém todos os seus sonhos foram quebrados. E agora ela tinha que conviver no trabalho junto da sua paixão que estava vivendo uma outra vida. Ela fica bastante frustrada e diz isso pro Juca, que é obrigado a ficar ouvindo ela reclamando da sua vida amorosa. Porém, eles achavam que esse romance repentino era bastante estranho, e eles decidem seguir o Michael no final do expediente até a casa dele para ver se ele realmente tinha um casamento de verdade. Nada como uma pequena missão de espionagem depois do trabalho para apimentar a rotina dos dois. O coitado do Juca, ele fica seguindo ali seu amigo junto da garota que ele gostava. E quando o Michael chega ali no seu apartamento, a Gina estava do lado de fora fumando um cigarro. Ela estava bastante pistola, já que era 8h30 da noite e ele ainda não tinha chegado em casa. E ela já estava morrendo de fome. A Eduarda vê aquela garota ali com a cara de delinquente, metendo uma pose de cria, e já começa a pensar que esse é o tipo de garota que o Michael gosta. A Gina, ela estava se sentindo abandonada, porque era bastante tarde e ele não tinha dito nada sobre atrasar. A Duda, junto do Juca, eles estavam lá na esquina espionando, e eles acharam bastante estranho aquela relação ali entre os dois. A Gina fala que ele deveria ter ligado pra ela pra dizer que ia demorar tanto assim, porque ela não ia ficar esperando esse tempo todo pra comerem juntos. Porém, ele achava que ligar pro celular dela era uma atitude bastante ousada, e eles ainda não tinham intimidade o suficiente pra isso. Porém, a garota fala que isso é bobeira, e que como eles são casados, eles podem ligar à vontade um pro outro. Ele havia falado isso porque na 5ª série, a Gina tinha dito que não era pra ele ficar ligando pra ela de novo. Ela até havia se recordado dessa ocasião, mas ela fica dizendo que não se lembra de ter dito isso. Ela tinha evitado o contato com o nosso herói porque todos na escola ficavam dizendo que eles eram namorados, e isso deixava ela muito envergonhada. Nesse instante, ela percebe que tem alguém na esquina, porém o Juca acaba puxando a Eduarda para que eles não sejam notados. O Michael confirma com ela se pode ligar para o seu celular, e ela dá um riso bastante envergonhado, dizendo que não tem problema. O Juca percebe que a relação do seu amigo com aquela loirinha é bastante estranha, e começa a achar o rosto dela bastante familiar, pois ele já tinha conhecido alguém há anos atrás que tinha aquela fisionomia. E vocês vão ver mais pra frente de onde ele conhece ela. Mais tarde da noite, ela fica pensando sobre o dia em que ele ligou pra ela, convidando-a pra jogar videogame. Na época eles eram bastante amigos, mas ela estava com vergonha dos seus coleguinhas da escola. Eles se divertiam bastante naquela época jogando videogame, e eles eram verdadeiros amigos. Ela costumava ser melhor do que ele no videogame, mas ainda assim eles se davam muito bem. Porém, os coleguinhas começaram a dizer que eles eram namorados, e quando ela soube dessa fofoca, ela decidiu não andar mais com ele, e por isso havia desligado o telefone na cara do pobre Michael. No outro dia na escola, ela acabou ignorando ele novamente, e a única coisa que o Michael queria era ficar junto da sua amada. Confesso que nessa hora eu senti bastante pena dele, que mancada que ela deu. Ela também se arrepende bastante daquilo que ela fez, e ela disse que se pudesse voltar no tempo, ela faria totalmente diferente, e aquilo foi só uma rebeldia de adolescente. Nesse momento ela percebe que as únicas mensagens que ela havia trocado com o seu marido foram com respeito ao casamento, e isso era bastante estranho porque eles eram casados e não tinham nenhum pingo de intimidade. Enquanto ela estava se lamentando no quarto, alguns metros de distância dali, o nosso Michael havia enviado uma mensagem para ela. Era uma foto com a marmita para que ela pudesse almoçar na manhã seguinte, com a mistura preferida dela, que era pés de galinha. Ela vai até o quarto dele sem bater na porta, e ele a repreende dizendo que ela tinha feito uma regra onde dizia que não podia entrar no quarto sem permissão. Ela finge que tá batendo na porta e acaba entrando. Ela fala que tinha algo para reclamar com ele, e de acordo com o contrato, sempre que houvesse uma reclamação, eles deveriam conversar imediatamente. A reclamação que a Gina tinha para fazer era sobre a falta de bebida, e ela tinha trazido uma cerveja bem gelada. Ela diz que isso combina muito bem com o pé de galinha que estava na marmita, e ele sabia que essa era a comida preferida dela porque ele tinha prestado atenção no que ela tinha dito dias atrás. Ele fica um pouco desanimado, dizendo que é outra reclamação sobre comida. Mas na verdade a Gina ela só queria ter mais tempo ali para conversar com seu esposo, e fala que eles não conversaram a fundo até hoje sobre assunto nenhum,
Por isso ela trouxe uma bebida para que eles pudessem beber e conversar e se soltarem um pouco mais. Como nosso prota era um rato de academia, ele não tomava bebidas alcoólicas, já que podia fazer mal e perder músculos. Isso acabava atrapalhando a sua rotina de treino, ele fica dizendo, e por isso ele não ia beber. E até faz uma pose engraçada aí para mostrar os seus bíceps. Ai meu Deus, às vezes eu esqueço que você é bitolado com esse tipo de coisa. Como um dos itens do contrato dizia que não podia forçar ninguém a nada, ela acaba não insistindo. Porém, ele acaba trazendo ali seus vegetais da sua dieta para que pudesse comer junto dela, e ela acaba até ficando um pouco feliz. Porém, não tinha nada em específico que ela gostaria de conversar com ele, e a sua estratégia era beber bastante para ver se desenrolava algum assunto. Depois de 2 horas, ela já estava bastante alterada e começa a fazer umas piadinhas sem graça a todo momento. Ela se lembra da época que eles jogavam videogame o dia inteiro, e eles se davam muito bem e eram melhores amigos. E enquanto ela conversava e lembrava dessas histórias, ela acaba dormindo. O nosso herói fica com um pouco de vergonha de ter que acordá-la, então ele acaba colocando um despertador ali no seu celular para poder acordar a garota. Assim que ela acorda, ela acaba roubando os óculos do Michael e fica tentando fugir com eles, dizendo que ele precisa pegar na marra. Ele não estava muito afim de brincadeirinhas, e ela fica provocando ele, dizendo que ele fica engraçado usando esses óculos ridículos. Nesse instante, o Michael ele acaba apelando e bate a mão bem forte na parede. As bochechas da Gina ficam vermelhas, já que essa posição de intimidação era bastante comum lá na Ásia, e eles até acham isso um pouco romântico. Ver ele sem óculos era bastante diferente. Você poderia, por gentileza, devolver os meus óculos? Isso acaba deixando a Gina bastante constrangida, e ela coloca os óculos de volta no rosto dele imediatamente. Uma simples atitude dessa fez com que ela ficasse louquinha, e se o nosso herói quisesse, agora era a hora do VaptVupt. Porém a Gina sai correndo de volta para o seu quarto e acaba se trancando lá. O coração dela parecia que ia sair pela boca, e ela fica morrendo de vergonha. No dia seguinte, o nosso herói estava agindo como se nada tivesse acontecido, e a Gina ainda estava bastante constrangida. O Michael pergunta por que ela tá assim desde ontem, e ela fala que não foi nada. Sai dessa, Gina, que nada o quê? Olha só o que você fez ontem à noite, que vergonha. Ela lembra o papel de palhaça que ela acabou fazendo na noite anterior, e fica muito envergonhada. Então ela decide que vai agir normalmente para que isso não seja tão vergonhoso, e vai se desculpar para mostrar que ela tá arrependida. Michael, você poderia miau? Ela não consegue pedir desculpas e acaba imitando um gatinho devido ao constrangimento. Porém aquilo foi ainda pior e ela estava parecendo uma criancinha. Até mesmo a rata percebe que aquilo foi ridículo. Até parecia que seu mundo ia desmoronar. Mais tarde no trabalho, o Michael ele conta isso pro Juca. Esse amigo fica pensando se por acaso ele tá tentando se exibir com a nova esposa. E a Duda ela aparece e ainda tá com raiva do Michael, e ele não entende muito bem por que ela tá assim. Depois de contar com mais detalhes pro seu amigo o que aconteceu de manhã com a sua esposa, ele sugere que talvez seja uma brincadeirinha e que seja somente uma forma dela dizer que o ama. O Juca era o cara mais popular do escritório e ele se passava por um professor romântico e dizia que sempre tinha soluções para problemas de relacionamento. Por isso o Michael devia imitá-la e agir da mesma forma que ela agiu. À noite, depois do trabalho, ele acaba encontrando a sua esposa esperando por ele na porta. Ele se lembra das dicas do Juca, onde dizia que ele precisava ser bastante simpático e retribuir os gestos de carinho. Por isso nosso herói acaba imitando um gatinho, assim como ela fez de manhã cedo. A pobre da Gina quase morre de vergonha, e era como se ela tivesse sido atingida por um golpe poderoso em um campo de batalha. E assim ela tinha morrido de constrangimento. Ele pergunta se ela está bem, e se por acaso não gostou do que ele fez. O Michael revela que só fez isso porque o seu amigo Juca tinha dito que ele deveria retribuir os gestos carinhosos. E a Gina começa a puxar os cabelos dele, perguntando por que ele foi dizer isso para outras pessoas. Por fim, uma nova cláusula foi adicionada no contrato, onde eles não poderiam falar sobre coisas pessoais com outras pessoas. No outro dia no trabalho, a Eduarda sugere fazer uma festa de boas-vindas aos recém-casados. Isso era bastante comum quando alguém se casava. Eles costumavam chamar para sua casa seus amigos a fim de recebê-los bem. O Michael sugere essa festa para Gina e ela não parecia muito animada. Ele também não queria fazer essa reunião com seus amigos em sua casa. Porém, ele não queria recusar e dizer para os seus amigos que ele não estava afim. E a sua estratégia era desestimular a sua esposa.
Para sua surpresa, a Gina acaba concordando em fazer a festa, e mesmo que ele insista bastante para ela pensar bem, ela já havia tomado a decisão. No outro dia, quando ele estava indo para o serviço, ele pede para ela pensar novamente, pois aquilo não parecia ser uma boa ideia. Mas a Gina já havia tomado a decisão e iria fazer essa festa de boas-vindas para os seus amigos do trabalho. Era uma forma dela se vingar do Michael, já que ele havia contado aquilo para os outros e feito ela passar vergonha. Ela pergunta por que ele não quer fazer isso, e ele diz que não é nada disso, ele só não queria causar inconveniências a ela. Eles se despedem e quando ele tá indo embora, ele faz novamente aquela cara do outro dia e dá um sorriso, deixando a Gina bastante confusa, sem entender nada. Ele estava feliz por saber que tinha uma mulher lhe esperando, e mesmo que ele agisse de uma forma estranha, ele gostava bastante dela, já que era o amor da sua infância. A Gina fica se perguntando como que ele deve falar para as outras pessoas sobre ela, e ao imaginar que ele a chama de esposa, a Gina fica toda constrangida. Ela vai logo ao mercado bem cedo para comprar os ingredientes para fazer a janta, pois os amigos do nosso herói iam chegar por volta das 7h30 da noite. Ela prepara tudo e eles finalmente chegam no horário marcado, todos juntos. Ela dá as boas-vindas aos amigos do Michael e cochicha no ouvido dele que ele deve tratá-la bem na frente dos outros. Ela havia preparado um banquete e todos ali ficam elogiando a comida dela por parecer bastante apetitosa. Eles tentam ao máximo parecer um casal normal na frente dos outros. E a Eduarda junto do Juca haviam preparado um esquema para descobrir se eles eram realmente um casal de verdade. E por fim eles iriam começar um jogo de perguntas e respostas. O Juca ele era conhecido por ser bom de lábia e de conhecer bem os seus amigos. Por isso ele ficou designado para conduzir esse jogo. Ele ia fazer algumas perguntas para Gina e para o Michael. E se por acaso eles não quiserem responder, eles teriam que tomar um copo de cerveja. A Gina estava bastante alterada e já começa a achar graça de tudo, dizendo que essa brincadeira parece muito legal. O Michael tenta cochichar ali pra ela, dizendo que essa brincadeira pode não ser muito boa pra eles, mas ela não quer saber de nada, ela só quer participar e se divertir. O Juca havia reunido algumas perguntas e pedidos dos colegas da empresa, e a primeira era da Eduarda, dizendo que o casal deveria se beijar. O cara recusa a ler esse pedido e fica olhando para sua amiga, se perguntando se era aquilo mesmo que ela queria. Se ele fizesse esse pedido, seria bastante descarado a intenção deles, e a Gina fica toda animada pedindo para ele ler logo a primeira missão do jogo. Mal sabia ela, coitada, que estava entrando numa enrascada. O Juca age com bom senso e decide pular esse pedido, já que ele não queria ver seu amigo constrangido. O Michael cochicha ali pra Gina, perguntando se ela tá bem. Ele havia notado que a atmosfera estava bastante estranha e que poderiam surgir perguntas e questões pessoais, e de acordo com o contrato, eles não poderiam falar nada que fosse pessoal. A Gina diz que como eles estão casados, eles precisavam parecer um casal normal na frente dos outros. Então ela decide fazer uma mudança naquela regra, e a partir de agora, eles poderiam ser moderadamente flexíveis com respeito a questões pessoais na frente dos outros. Com isso, o Juca faz a primeira pergunta. Nossa, essa daqui parece ser bastante pessoal, hein? Bem, sobre o pedido de casamento, poderia compartilhar com a gente os detalhes sobre quando, onde e como aconteceu? Isso acaba deixando eles bastante envergonhados, e o Juca começa a fazer uma contagem regressiva. Como não tinha uma forma de contar isso sem parecer vergonhoso, a Gina decide que vai pagar a punição e beber o copo de cerveja. Porém o Michael ele já vai logo dizendo que eles estavam numa praça e ele estava comendo frango, e por fim acabou encontrando ela. Aquilo era vergonhoso demais e nada romântico, e por isso ela decide beber ali a cerveja para dar a entender que ele estava mentindo. O Juca diz que eles são muito apaixonados e que um estava salvando o outro, mas a próxima pergunta era ainda mais tensa. A próxima pergunta é: quando e onde vocês deram o seu primeiro beijo? Não vale mentir, hein? Vamos lá, contagem regressiva. A Gina fica ainda mais tensa, pois eles não tinham dado o primeiro beijo ainda. Assim que se casaram, o cerimonialista disse que eles poderiam se beijar, e eles só fingiram na frente dos outros, pois ela falou que se ele fizesse isso, ela iria matá-lo. A Gina ela já estava se preparando para beber o próximo copo, e o Michael fala que o primeiro beijo deles foi quando eles tinham 5 anos de idade, lá na creche. Todos ali se preparam para ver essa fofoca, pois era bastante inusitada. E eu só me lembro daquele meme lá do Michael Jackson comendo a pipoca só assistindo a treta rolar.
A pequena Gina tinha um apelido de fantasma beijoqueiro, já que ela beijava todas as tias da creche e também os coleguinhas. E foi nessa época que eles deram o primeiro beijo, entre aspas. A Gina começa a entortar os braços do nosso herói, dizendo que ele é um fanfarrão e que esse beijo não contaria, pois foi há muito tempo atrás. Aquela festa havia sido bastante divertida e todos já estavam se despedindo para ir embora. A Gina fica chamando a atenção do Michael e lá no fundo, a Eduarda observa tudo aquilo. Ela percebeu que tinha algo bastante errado e dentro do carro junto do Juca, eles conversam sobre a festa de hoje. Realmente havia sido bastante estranha a relação dos dois e provavelmente eles não eram um casal de verdade. Com isso, o Juca pergunta ali para sua gerente se ele deveria investigar um pouco mais. Porém, a Eduarda ela falou para ele esquecer desse assunto e deixar para lá. Ele fica assustado perguntando o porquê dela esquecer tudo isso, já que ela não estava aceitando de forma alguma e agora do nada simplesmente decidiu deixar pra lá. Ela percebeu que mesmo que aquele casamento possa não ser de verdade, o Michael parecia bastante feliz e ela não queria atrapalhar o relacionamento dos dois. De uma forma bastante fofa, ela fala pro seu amigo Juca esquecer essa história, já que ela estava satisfeita com a resposta. O nosso garotão aí, ele acaba mudando de faixa e retornando pro centro da cidade, e ela fica perguntando por que ele tá fazendo isso. O Juca diz que como ele ficou organizando aquele jogo, ele não conseguiu beber bastante, e pergunta ali pra Duda se ela teria um tempo para passar com ele e beber um pouco mais e poderem conversar. Ela dá um sorriso e acaba aceitando. Porém, na manhã seguinte, eles acordam um do lado do outro. E percebemos aí que o Juca havia realizado seu sonho. Mas aquilo não foi da forma que ele imaginava. Naquela manhã bem cedo na casa do Michael, eles estavam tendo uma reunião para refletir sobre as respostas que ele deu na noite passada. Agora você entende o que você fez de errado, né? Dizer que a gente teve o nosso primeiro beijo no jardim de infância quando tínhamos 5 anos de idade na frente das pessoas é uma situação embaraçosa? É, exatamente, é isso mesmo. E o que mais de errado que você fez? Dizer que você me pediu em casamento enquanto eu estava comendo frango em uma praça também é uma situação embaraçosa? Exatamente isso. Parece que você entendeu tudo perfeitamente, né? Mas por quê? Porque obviamente isso não faz sentido algum. Se uma pessoa perspicaz estivesse lá, com certeza eles teriam percebido que o nosso casamento não é de verdade. Nessa hora, ela se lembra que ele é um completo sem noção. Ela lembrou que ele estava comprando as roupas ali 7 conjuntos iguais, só porque ela havia dito que tinha ficado legal. Fora aquelas dietas malucas dele. Então logicamente o Michael não era um cara normal, e ela deveria ser razoável quanto a isso. Ela fala que a partir de agora está proibido de falar para outras pessoas que o primeiro beijo deles foi no jardim de infância. E se as pessoas perguntarem, é para dizer que foi numa época diferente. Ele pergunta o que deveria falar, já que ele estava confuso e com medo de dizer algo inapropriado novamente. Ela fica pensando sobre isso e percebe que realmente é estranho eles não terem dado o primeiro beijo ainda. Isso acontece porque o casamento deles era de mentira, e ela começa a ficar nervosa porque não tinha imaginado que isso seria um problema que eles teriam que enfrentar. Nesse instante, a sua mãe acaba ligando por vídeo, dizendo que estão indo para o cinema assistir um filme. Havia lançado o filme de super-herói chamado O Homem Espaguete Sem Caminho. Esse era um herói que ela gostava bastante, e como ela estava um pouco desatualizada, ela não sabia que esse filme havia estreado hoje. Ela acaba chamando o Michael para poder assistir esse filme junto dela, e ela não sabia se ele também era fã desse herói. E com isso eles decidem imediatamente ir assistir ao filme, para que não pudessem pegar nenhum tipo de spoiler. Assim que eles chegam lá, ela pede um pote bem grande de pipoca com lula grelhada na manteiga. Ele fica encarando a Gina e ela pergunta se ele não era fã do Homem Espaguete. Ele diz que gosta bastante e estava ansioso para poder assistir esse filme. Porém, essa ida até o cinema era como se fosse um encontro, e por isso ele estava um pouco envergonhado. As pessoas em volta ficam dizendo para eles fazer silêncio porque o filme já tinha começado. E mesmo sendo tosco, eu tenho certeza que esse filme aí do Homem Espaguete é muito melhor do que todos os filmes da Marvel. A Gina ela fica emocionada com as cenas do filme, e os dois eles acabam tocando a mão um do outro quando vão pegar a pipoca, e ela fica morrendo de vergonha. Quando termina o filme, ela chora muito, porque o final era bastante emocionante.
Como uma verdadeira otaku, ela assiste o filme observando a pessoa do lado pra ver se ela também tava gostando. Eu tenho que admitir que eu também faço isso. E o Marco, ele também era um otaku, e ele era fã do Homem Espaguete por mais de 20 anos, e ele chora bastante com aquele final. Outra característica dos otakus é se sentir bem quando outra pessoa aproveita o filme, e por isso ela estava bastante empolgada, já que ambos acharam o filme muito bom e estavam ansiosos por uma continuação. Enquanto desciam a escada rolante, um homem acaba esbarrando na coitada, e quando ela estava prestes a cair, o Michael se vira para poder segurá-la, e nesse momento eles dão o primeiro beijo. Aquilo era vergonhoso demais, e ela fica paralisada como uma estátua. Eu acho que aquele primeiro beijo no jardim de infância foi menos constrangedor do que esse beijo aqui. Uma criancinha acaba vendo aquela cena e a mãe tampa o seu rosto, dizendo que ele não deve olhar para essas pessoas assustadoras. A Gina dá um pulo para trás e o nosso prota fica bastante sem graça segurando ela no colo. Ela tinha aquela estranha mania de sempre fugir quando as coisas ficavam embaraçosas e acaba se virando, dizendo que ela havia cancelado aquele beijo. Existe aquela regra dos 3 segundos, nós podemos cancelar qualquer coisa que acontece dentro de 3 segundos, por isso eu estou cancelando o que acabou de acontecer. Bem, é como quando uma comida cai no chão e podemos pegar de volta e comer dentro de 3 segundos, sabe? Mesmo que a lógica fosse meio estranha, às vezes a desculpa valia. E ela fica dizendo isso e depois sai correndo para fugir do constrangimento. Ela senta em uma praça e começa a dizer que estragou tudo. E para piorar a situação, essa historinha de cancelar depois de 3 segundos era a maior baboseira e ela tava parecendo uma criancinha falando isso. Nesse instante ele chega e pergunta se ela não vai parar de fumar e começa a arrastar ela dizendo que precisam tirar esse cheiro de cigarro já que era muito ruim. Ela pergunta se ele não tá constrangido pelo que acabou de acontecer, já que o lábio deles haviam se tocado. Gina, você cancelou, lembra? Já que você falou daquela regra dos 3 segundos, então a gente tá fingindo que nada aconteceu, não é verdade? Logo em seguida ele pergunta o que ela vai querer de jantar, e eles acabam comprando um lanche que é um pouco saudável. Como verdadeiro maromba, ele só come pão, frango e salada, e acaba bebendo uma água com gás. Ela fica olhando com uma cara bastante estranha, e ele pergunta o que há com ela. A Gina não consegue deixar de pensar naquele beijo, e fica bastante constrangida toda hora que ela pensa nisso. Ela já tinha mais de 30 anos, e estava agindo como uma adolescente bobinha. Além do mais, ela não devia ficar agindo assim, já que eles são casados e isso era natural de acontecer. Ele também estava incomodado e disse que tem algo importante para dizer para ela. Bem, quando os nossos lábios se tocaram, durou muito mais do que 3 segundos. Se eu me lembro bem, durou por volta de 5 segundos mais ou menos. Mas definitivamente eu tenho certeza que não durou só 3 segundos. O que eu tô tentando dizer é que talvez seja melhor a gente fazer desse o nosso primeiro beijo oficial, o que você acha? Eles haviam falado isso naquela manhã, e parando pra pensar, não parecia ser tão ruim assim. Porém a Gina, ela acaba dando um tapa nas suas costas e acaba fugindo pra casa da sua irmã, que morava um pouco perto dali. Ela sempre tinha essa mania de fugir quando a situação ficava estranha, e ela acabou indo parar na casa da sua irmã mais nova. Na Coreia é bastante estranho você aparecer na casa de alguém sem ser convidado ou sem pelo menos avisar que você tá indo pra lá, e por isso a irmã dela estava se recusando a deixá-la entrar. A Gina então dá uma desculpinha dizendo que comprou um presente pra ela e passou ali pra entregar. Mas a garota ela já havia entendido o que estava acontecendo. Ela sabia que a sua irmã tinha a mania de sempre fugir quando as coisas davam errado e acaba chamando ela pra entrar, perguntando o que aconteceu. A Gina fica dizendo que não tem nada de errado e que só veio visitar a sua querida irmã. E se ela quisesse ir para algum restaurante lá com seu marido, como era final de semana, à noite, ela poderia ir e deixar ela cuidar das crianças. A garota pergunta novamente o que aconteceu e se era algo envolvendo o seu cunhado. E a Gina, ela até engasga ali com o chá que ela estava tomando. Eu sei muito bem que você tem esse mau hábito, você sempre se esconde quando alguma coisa ruim acontece.
Tá na cara que você tá brava com o meu cunhado e acabou fugindo pra minha casa. A Gina disse que isso não é verdade e que só tava ali porque tava com saudade dos seus sobrinhos. E com isso a irmã dela fica fingindo que acreditou nessa baboseira e disse que é o momento perfeito para ela e seu marido distraírem um pouco a cabeça. Eles acabam deixando as crianças ali com a sua irmã e dizem que vão passear um pouco para esfriar a cabeça. E como a Gina estava dizendo essas mentiras, ela não esperava que a sua irmã fosse realmente aproveitar assim dela, deixando ela cuidar das crianças no sábado à noite. 2 horas depois, eles estavam todos rabiscados de canetinha e passaram bastante tempo brincando, até que uma hora a campainha toca e ela se pergunta quem que era que estava ali a essas horas. Para sua surpresa, era o Michael e ele estava segurando um pote de sorvete. Devido ao constrangimento, ela fecha a porta na cara dele e com isso ele continua batendo na porta. A sua sobrinha pergunta quem que estava lá fora e a Gina disse que era o bicho papão. Porém a garotinha ela era bastante esperta e acaba dizendo que aquele é o seu tio e que a sua mãe mandou uma foto dizendo que quando esse cara chegasse era para ela abrir a porta. Com isso a Gina acaba abrindo e eles tomam sorvete. Ela pergunta como que o Michael descobriu que ela estava na casa da sua irmã e ele responde que foi a sua cunhada que ligou dizendo para ele vir imediatamente buscar ela. A Gina fica dizendo que ele é um estúpido e que não tem noção das coisas. Porém ele disse que de acordo com um contrato, eles deveriam priorizar a conversa se existisse algo com que reclamar. Como ela estava brava, ela precisava conversar sobre o assunto e com isso ele perguntou por que ela estava assim. Ela estava bastante constrangida porque havia dado o primeiro beijo e foi bastante vergonhoso. E também porque ele cancelou seu cancelamento, aquele cancelamento lá do beijo, dizendo que havia passado mais de 3 segundos. E para piorar as coisas, ele ainda sugeriu que aquele fosse o primeiro beijo oficial deles. Ela sente que ele agiu de uma forma insensível e não ligou para os seus sentimentos. E nesse instante a sua sobrinha chega ali com um pote de sorvete dizendo que ela parece um pouco brava e comer doce sempre fazia melhorar o humor. A menininha também oferece sorvete pro Michael, porém isso iria estragar a sua dieta e ele acaba recusando. Mais tarde, quando a sua irmã e seu cunhado chegam, eles se despedem e acabam voltando para casa. Ela até tinha levado uma mala, galera, e eu nem tinha notado isso. A Gina até disse que se ela soubesse que teria passado esse constrangimento ainda maior, ela teria simplesmente só se trancado no quarto, já que a vergonha seria menor. O Michael ele acaba pedindo desculpas e disse que ele deveria ter pedido isso antes. Ele ficou pensando bastante sobre o assunto e chegou à conclusão que ele deveria se desculpar, pois ele foi bastante insensível com o que aconteceu lá no cinema. Ela pergunta pra ele se ele acha que é por causa disso que ela tava brava, e o Michael fica mais confuso, sem entender nada. O nosso herói se lembra que quando eles eram crianças e sempre brigavam, ela fazia ele se desculpar e ainda por cima dava uma punição pra ele. Da mesma forma, ela faz isso depois de adulta, dizendo que ele precisa ser punido e estava na hora dele levar um peteleco na testa. Ele recusa tomar esse golpe, dizendo que dói bastante, e ela pergunta se ele prefere levar um soco ao invés de levar um peteleco na testa, e ele acaba ficando com o peteleco mesmo. Imagina se fosse o contrário, se fosse ele que tivesse que dar essa punição. Provavelmente ela ia sair voando pra longe com o peteleco dele. Ele acaba levantando o cabelo e ela diz que vai responder o porquê ficou tão brava. Na verdade, ela não queria que o primeiro beijo deles fosse um acidente. Então por isso, ela iria dar um beijo de verdade, já que um beijo acidental não era nada romântico. Galera, depois de 398 mil capítulos, finalmente vamos chegar no momento tão aguardado do beijo do casal. Ela segura suas bochechas e prepara os lábios de uma forma sedutora para que o beijo seja o mais romântico possível. Eu nem acredito que eu passei 14 horas seguidas lendo esse quadrinho aqui para chegar nesse momento tão aguardado. Porém, galera, o beijo que ela acaba dando é um beijo na sua testa. Eu confesso que nessa hora que eu quase taquei meu tablet no chão. Bom, Michael, esse é o nosso primeiro beijo. Ela disse como se fosse algo incrível e o coitado do Bocó ali fica todo apaixonado. Na segunda-feira no serviço, o Michael fala pro Juca que a informação que ele deu lá sobre o primeiro beijo estava errado e era mentira, ele não tinha dado o primeiro beijo lá na creche. E por isso a sua esposa acabou ficando brava. E o primeiro beijo deles, na verdade, foi na frente da casa do seu cunhado. E o Juca pergunta se a sua esposa ficou brava por ele ter falado errado, e o Michael diz que foi isso mesmo. Agora ele não sabia como resolver o problema, ele não sabia como fazer as pazes ali com a sua esposa.
O Juca ele até fica bravo, dizendo que essa é uma briguinha muito trivial e que não poderia levar isso a sério. O nosso prota percebe que o seu amigo tá bastante tenso e pergunta se aconteceu alguma coisa com ele depois da festa. Na verdade, ele tinha saído com a sua chefe, a Eduarda, mas ele não podia dizer isso pra ninguém. Ele não conseguia parar de pensar nela por um instante sequer, e nesse momento ela acaba aparecendo ali para comprar um refrigerante, e o clima entre eles fica bastante tenso. Ela até sai correndo de vergonha, e o Michael não sabe muito bem o porquê do clima tá tão pesado assim. Vamos deixar o casal Michael e Gina um pouco de lado, e vamos focar um pouco mais no melhor amigo do nosso herói. O nome dele é Júlio, mas o seu apelido é Juca. Ele tem 29 anos e é conhecido por ser um professor de estudos de romance. Ele é daquele tipo de cara que todo mundo gosta no escritório, já que ele ajuda todo mundo e sempre fazia piadas engraçadas. Porém, tudo isso era uma mentira, e na verdade ele era muito introvertido e tímido, e ele precisava se esforçar bastante para ser legal e poder fazer essas piadinhas aí que o pessoal gostava. Ele era caçula de 3 irmãs mais velhas, e por isso ele sabia lidar razoavelmente bem com as garotas, já que ele sempre conviveu cercado por elas. Com isso, desde pequeno, ele ficou conhecido por dar bons conselhos amorosos, e acabou formando mais de 20 casais. Porém, quando o assunto era se ajudar, ele era muito ruim nisso, pois ele não tinha namorada alguma e já estava beirando os 30 anos de idade. Até que finalmente ele conseguiu sair com a sua chefe, da qual ele sempre foi apaixonado. Mas desde então, ele não conseguia parar de pensar nela, e já fazia 2 dias que ele não tirava a Duda da sua cabeça. Naquele dia em questão, ela pediu desculpas a ele e acabou indo embora da sua casa de forma bastante inesperada. Eles já se conheceram na época de faculdade, e ela é 4 anos mais velha do que ele. Ela já estava se formando e por isso ela era líder do clube na faculdade, e nesse momento eles acabaram se tornando grandes amigos. 4 anos de diferença não significava muita coisa, e depois que ele saiu da faculdade, ele acabou arrumando um emprego nessa mesma empresa que ela. E por fim, eles acabaram se aproximando ainda mais. Entretanto, depois do que aconteceu, eles estavam bastante envergonhados e não conseguiam sequer olhar para a cara um do outro. Ela também não sabia onde enfiava a cara e ficava toda envergonhada na frente dele. O Juca estava reunindo coragem para poder se declarar para sua chefe e acaba chamando a Eduarda no meio do corredor. Um silêncio bastante constrangedor se instaura no local e ele acaba não tendo coragem de se declarar e muito menos de dizer nada. Determinado a não parecer um covarde, ele reúne forças novamente para tentar se declarar, mas de novo ele se mostra um completo covarde. Mais tarde ele estava deitado na sua mesa de trabalho se perguntando o que ele deveria fazer com respeito a isso tudo. Meu Deus, teria sido melhor se eu tivesse ficado calado e não feito nada. Eu só passei vergonha. Ela deve estar achando que eu sou um tapado mesmo. Nesse instante o Michael ele aparece e pergunta pro seu amigo o porquê que ele tá tão cabisbaixo e acaba trazendo uma barrinha de cereal para ele. O Michael ele geralmente era bastante lerdo, mas quando o assunto era perceber esse tipo de coisa, ele era bastante perspicaz. O Juca ele se lembra que o Michael é um homem casado e portanto ele deve ter noções de como se declarar para uma mulher. Ele pergunta se em algum momento o nosso prota e a sua esposa já ficaram constrangidos um com o outro e se ele tinha algum segredo para aliviar esse constrangimento. Nesse instante o Michael se lembra que eles deviam manter em segredo tudo o que acontecia entre eles. Porém, certa flexibilidade no relacionamento era permitida, e por isso ele decide contar o que eles fazem. Bom, esses dias a gente teve uma briga e foi bastante constrangedora, e para aliviar a tensão, a minha esposa me deu um beijo. Isso não ajudava o Juca em nada, e ele percebe que tá num mato sem cachorro. No final do expediente, ele anda pelas ruas tentando decidir o que ele vai fazer. Ele até liga para sua irmã, que acaba tirando o sarro dele, dizendo que é raro ele ligar e provavelmente ele está precisando de alguma coisa. O Juca diz que um amigo seu precisa de conselhos amorosos, e como a sua irmã é uma escritora de romances, ela deve saber como lidar com isso. Ah, o seu amigo quer saber sobre conselhos amorosos? Por acaso esse seu amigo se chama Júlio? Ela já havia notado que o seu irmãozinho estava precisando de conselhos, e o Juca acaba desligando na cara dela.
Era bastante constrangedor falar isso com outras pessoas, e nesse instante ele acaba encontrando a Gina saindo de uma confeitaria. Vocês se lembram que ele tinha reconhecido o rosto dela quando estava espionando lá junto da Eduarda? Bom, isso acontece porque ele a conhecia da época de escola. O Juca reconhece muito bem e pergunta se ela é a pé quente de galinha, e a Gina fica chocada por ouvir esse apelido. Vocês vão ver agora qual que é a profissão da nossa heroína. Eu disse pra vocês que era bastante inusitado. Ele a chama pelo pseudônimo de pé quente de galinha, e ela fica toda constrangida, dando a entender que não era ela. Ele diz que ele é o Júlio, o irmão da Iona, e pergunta se por acaso a Gina não se lembra dele. Nesse instante, a Gina ela se lembra do garoto, mas ela fica disfarçando ali, dizendo que não sabe do que ele tá falando, e até tenta fugir de fininho. Para confirmar, ele pergunta se ela não é a escritora que escreveu Está Quente Porque é Verão, e era um livro que até fez bastante sucesso. O pseudônimo que ela usava era bastante engraçado, e ela não sabia que esse nome seria publicado no seu livro, e ele comenta que até tem um autógrafo dela. Durante a faculdade, a nossa heroína ficou de saco cheio com as diversas fofocas lá dos alunos, e ela sentia que não estava se adaptando muito bem ao curso que estava fazendo. Ela não tinha nada para fazer naquela época e só ficava lendo romances chatos. A amiga dela, que é a Iona, a irmã do Juca, ela já escrevia nessa época e fica lá entregando seus manuscritos para que a Gina pudesse ler. Por fim, a nossa heroína ela também gostou e começou a escrever por causa do incentivo ali da sua amiga. E ela até se emocionava com as suas próprias histórias. E as histórias da Iona também eram muito boas. Por fim, depois de escrever bastante, elas decidiram enviar para alguma editora. O seu livro até acabou ganhando um concurso e tudo isso aconteceu de uma forma bastante inesperada. E da noite pro dia, ela se tornou uma escritora razoavelmente famosa. A Iona também estreou seu livro logo em seguida e assim as duas viraram grandes escritoras. Por fim, o pseudônimo que ela utilizava apareceu bem abaixo da sua foto e aquilo foi bastante vergonhoso. Se ela soubesse que a sua foto seria utilizada junto do seu pseudônimo, ela teria escolhido algo mais bonito, por assim dizer. Ela acabou escolhendo esse nome Pé Quente de Galinha porque era a comida preferida dela e ela comia bastante enquanto escrevia o seu livro. E depois de ter dado uma breve introdução sobre a carreira da Gina, a gente volta ao presente quando ela está conversando com o Juca. Ele queria saber se ela podia dar alguns conselhos amorosos para o seu amigo, mas na verdade ela sabia que esses conselhos eram para ele mesmo. O Juca fala que o seu amigo estava saindo com uma garota, mas agora eles estão um pouco embaraçados e não sabia muito bem como agir um com o outro. E ele queria saber se a Gina tinha algum conselho para dar para esse amigo dele. Ela pergunta se ele tem algum problema ou se ele tá ali somente para que alguém pudesse dar um empurrãozinho nele. Isso faz com que o Juca fique pensando bastante no assunto e até dá uma risada tentando disfarçar, dizendo que esse conselho não era para ele. Bom, se essa pessoa não tem o menor interesse em você, então não tem necessidade de você ficar pensando tão profundamente nisso. Ela já fala essas palavras logo de cara e quando vai embora o Juca fica pensando nas palavras da Gina. A sua irmã também era bastante sincera e ele acha que isso é um problema das escritoras de romance. Então ele decide que vai ligar pra Duda. A garota já estava deitada assistindo série quando ouve o seu celular tocar. Ela percebe que era o Juca e fica toda nervosa sem saber como reagir. Ela atende e ele fala que precisa conversar algo bastante importante com ela. E a Eduarda já fica imaginando que ele tá bêbado, já que ele tá tendo uma atitude tão corajosa assim. Porém ele disse que tá normal e que precisa fazer isso urgentemente e acabou ligando pra ela só pra ouvir a sua voz. O Juca era o último romântico da Terra e isso acaba fazendo com que a Eduarda fique com as bochechas coradas. Ele pergunta se pode vê-la nesse instante e ela disse que isso era bastante repentino e pergunta se eles não podem conversar amanhã, já que vai demorar bastante para ele chegar até o seu apartamento. Ele fala que isso não é um problema, pois ele já tá lá do lado de fora e a conversa não iria demorar muito tempo, ia ser no máximo uns 20 minutinhos. Ela queria recusar de qualquer forma porque ela estava bastante envergonhada e ela já até tinha tirado a maquiagem e colocado uma roupa de dormir e por isso ela estava com receio de descer até lá embaixo. Mas por ter insistido bastante, ela disse para ele aguardar por 30 minutos e que só ia terminar de se ajeitar e já ia descer até lá embaixo. O Juca ele fica bastante ansioso esperando ela e estava bastante frio lá embaixo.
Enquanto ele esperava lá fora no frio, ele se lembra de uma frase que ele leu num romance. A frase dizia: "Se você vier às 4 horas da tarde, eu estarei feliz desde as 3 da tarde." Quando ele era jovem, ele ficava se perguntando o que aquilo significava. E no momento que ele viu Eduarda chegando lá e dizendo o seu nome, ele entendeu perfeitamente o significado daquele texto. As bochechas coradas da Eduarda refletiam a luz da lua, e aquele olhar de desconfiança despertava nele um sentimento nunca antes visto. Quando chegar a hora, seu coração vai explodir, então mantenha o foco. Era isso que aquela frase significava, e ele entendeu que o que ele sentia por ela era algo inexplicável. Ele pergunta se não seria melhor eles procurarem um lugar para sentar, e acabam indo até um parquinho que estava ali perto. Porém, os dois ficam bastante sem graça e não sabem o que dizer um para o outro. Ela pergunta se não seria bom eles irem até uma cafeteria, mas ele disse que o que ele precisava falar com ela era algo bastante particular e por isso não podia ter ninguém em volta. Mas após dizer isso, um silêncio constrangedor se instaura ali no local e eles ficam mais sem graça ainda. Quando a Eduarda pergunta o que ele gostaria de falar com ela, o Juca acaba disfarçando. Ele disse que tinha trazido alguns bolinhos para ela comer, e era isso um negócio importante que ele tinha para entregar. Ela começa a disfarçar fingindo que acredita nessa desculpinha, e agradece por ele ter trazido esse lanchinho para ela. Ele fica se martirizando, dizendo que ele é um covarde e que não tá tendo coragem de se declarar. Após alguns segundos de constrangimento, a garota se levanta agradecendo por ele ter trazido esses bolinhos e diz que vai comer lá dentro da sua casa. Ele não poderia deixar ela ir embora, pois essa poderia ser a última oportunidade dele dizer as coisas que ele sente, então ele acaba puxando ali a roupa dela. Ele diz que como eles já estão no parquinho, eles deveriam brincar um pouco mais e fica empurrando ela num balanço. Após respirar bastante, ele adquire coragens necessárias e diz que o que aconteceu naquele dia não pode ser ficado para trás. Ele diz que aquilo é algo que ele não pode fingir que não aconteceu. E a garota fica sorrindo ali meio sem graça, sem entender onde ele quer chegar com isso. Ela diz que como eles não podem fingir que aquilo não aconteceu, o que diabos então eles deveriam fazer? O Juca revela que ele não tira aquele dia da sua cabeça, e se por acaso ela quisesse que ele esquecesse daquilo, ele precisaria da ajuda dela. Essa frase acabou ficando estranha e ela fica brava com ele, então ele revela que ele já fez de tudo para poder esquecer dessa garota. Ele fala que não consegue tirar ela da cabeça, ele já havia comido bastante porque ele leu que quando come alguma coisa você acaba esquecendo de seus problemas. Ele também tentou praticar meditação e tentou ler livros para poder esquecer dela, mas nada disso adiantava, ele não conseguia tirar a Duda da sua cabeça. E tudo isso por causa de um motivo, e ele acabou descobrindo que motivo era esse. Ele disse que aquela foi a sua primeira vez naquela situação, e por isso foi bastante marcante, e ainda por cima foi com alguém especial. Ela disse que ele é um mentiroso e que aquilo não foi a primeira vez nenhuma, já que ele é bastante galanteador. E ele acaba coçando a cabeça dizendo que ele é uma fraude e que na verdade ele é bastante tímido e introvertido. E esse papel que ele faz aí de todo engraçadinho é algo que ele tem que se esforçar bastante para fazer. Ele se ajoelha e diz que, resumindo tudo, ele não pode tirar ela de sua cabeça. E se ela realmente desejar que ele a esqueça, ela deveria dizer isso agora. Ele dá um ultimato na Duda, deixando ela bastante chocada. Ela também parecia gostar bastante dele, mas ela fica um pouco envergonhada e não consegue dizer logo de cara. Com isso, ela acaba revelando que também não conseguiu esquecer daquele dia e que foi bastante marcante para ela. Ela até tentou esquecer e tudo mais, porém ela ficava pensando naquilo todo instante. E na verdade, ela não gostaria que nem ela e muito menos ele esquecesse daquele momento. Isso faz o Juca ficar com as bochechas coradas e ele até fica com uma esperança ali de que ela realmente gostasse dele. E ela diz que por causa do que eles passaram, eles precisam resolver de uma certa forma. Porém, a cena acaba cortando e a gente não consegue saber o que ela ia falar pra ele. A cena volta pro Michael junto da Gina e ela tava comendo uns docinhos. Ele olha com um sinal ali de que não tá aprovando isso e pergunta se por acaso ela engordou na última semana, algo que você jamais deve dizer para uma mulher. Na verdade, o Michael ele tava falando sobre o peso da gata e não da Gina, e ela fica um pouco mais tranquila e a gente já vê que ele não vai morrer nessa noite.
A gatinha estava aumentando de peso e a Gina sugere que seja por causa do inverno, já que alguns animais têm o costume de estocar gordura para passar com saúde no frio. A gente já vê que ela estava por trás disso, e o Michael ele parece acreditar nessa historinha dela. Ele se prepara para ir trabalhar e a Gina fica um pouco sem graça se despedindo dele. O Michael se vira e sorri e diz que vai voltar em breve. Ela estava tensa, perguntando se por acaso ele havia descoberto o que estava acontecendo. Enquanto isso, o Michael estava nervoso porque ele conseguiu disfarçar, já que na verdade ele estava falando da Gina e não do gatinho. Então ele meio que disfarçou ali para não morrer. Acontece que a Gina estava dando mais petiscos para a rata e por isso que a gatinha estava engordando. Ela não conseguia resistir àquela carinha fofa da gata, e como ela tinha o coração mole, ela acabava colocando mais petisco todas as vezes. E agora ela estava preocupada que o Michael descobrisse esse segredo dela. Ao mesmo tempo, ela fica olhando para a balança logo atrás, e era como se a balança estivesse encarando o seu aumento de peso. E quando ela tenta se pesar, ela nem olha ali o valor e já vai falando que não é fácil as pessoas ficarem mais pesadas assim tão facilmente. Ela não acreditava que ela estava aumentando de peso. Ela coloca algumas de suas roupas para ver se todas elas estão servindo. E a Gina ela faz isso para se certificar de que ela não havia engordado. E acaba colocando ali diversas roupas. E nenhuma delas fica apertada. E com isso ela garante que a balança não estava correta. E quando ela vai agachar para guardar a balança, a sua calça acaba rasgando. Agora ela tinha se convencido de que precisava emagrecer. E à noite ela começa a tomar algumas vitaminas proteicas ali do Michael. Ele não entende nada do porquê dela tá assim, e ao perguntar, a Gina responde que ele quer a sua ajuda para poder malhar. Isso acaba deixando o nosso herói bastante contente, e ele fica todo empolgado segurando as mãos da sua esposa. A coisa que mais o deixaria feliz no mundo era treinar com ela, então ele começa a perguntar se a Gina quer começar a treinar hoje mesmo ou amanhã. Pelo fato dele estar segurando a sua mão, a Gina fica toda vermelha e começa a passar mal. E logo na manhã seguinte, eles já vão para a academia. Ele não pega leve e a garota fica toda dolorida, caída no chão. Até diz que o Michael ele é bastante viciado em treinos, já que ele trabalha o dia todo e ainda assim tinha ânimo para poder treinar. E mesmo ela ficando o dia inteiro à toa, ela não conseguia realizar ali os exercícios. Ele insiste dizendo que ela precisa trabalhar a parte inferior do corpo e que isso foi só o começo. Porém a Gina ela estava bem desanimada. A cena corta e vemos eles na praia relaxando um pouco. Ela diz pro Michael se ele ficou sabendo que tem um asteroide que vai atingir a Terra e essa é a última noite da humanidade. Então ela pergunta para ele o que deveriam fazer. O nosso prota ele não responde e ela insiste que essa é a última noite deles juntos. E portanto, ela queria saber como que eles iriam gastar esses seus últimos momentos de vida. Ele segura nas mãos dela e pergunta o porquê dela tá trazendo essa questão tão óbvia. Porque ele queria, na verdade, era se deitar na mesma cama. Nesse instante a cena corta e vemos que na verdade ela estava somente sonhando. Ela estava muito apaixonada por ele e começa a ficar preocupada, pois ela tem medo do Michael não gostar dela em sentido romântico, e até começa ali a sentir borboletas no estômago, e ela fica pensando que ela tá agindo como uma adolescente, mesmo tendo 30 anos de idade. Na manhã seguinte, na academia, ele fica elogiando a Gina por ela ter escolhido treinar junto dele. Ele fala que essa é a melhor decisão que ela tomou em sua vida e que depois que passam dos 30, eles precisam treinar para ter um corpo mais funcional. Eles estavam fazendo uma série de alongamentos e ela fica reclamando, dizendo que ele tá pegando pesado demais. Porém o Michael fala para ela não se preocupar, que aquilo era só o aquecimento e que os exercícios de verdade vão começar agora. Quando chegam em casa, ela fica reclamando da comida que ele come, dizendo que é bastante sem graça. Ela olha as conversas dele no celular e basicamente são as mensagens falando sobre a academia e sobre a hora que ele vai chegar em casa. Ela decide pesar na balança para ver se houve alguma mudança em seu peso, porém não havia mudado nem sequer 1 grama e ela fica bastante frustrada. Na cabeça da Gina ela imaginava que ela ia perder uns 5 quilos somente em 2 dias de treino, mas não era bem assim que as coisas funcionavam. No outro dia, depois do trabalho, o Michael ele diz que eles vão fazer um treinamento diferenciado e que esse exercício vai deixar ela completamente saudável em somente 3 minutos.
Ela não acreditava muito nisso, porque ela percebeu que 2 dias de treinamento não tinha trazido nenhum benefício. E ele fala que esse treinamento vai durar somente 3 minutos, e serão 3 repetições de 60 segundos. Com isso, ele coloca ela para fazer prancha, e começa a contar até 60. Ela diz que isso é terrível, e começa a reclamar ali sem parar, e após passarem os minutos, ela cai no chão ali toda morta. Ela havia realizado 3 séries de 60 segundos e já queria ir embora. Enquanto isso, o Sigma do Michael, ele tá fazendo ali supino com 150 quilos. Após terminar, a Gina percebe que tem uma garota ali chamando por ele. Ela claramente estava dando em cima do Michael, mas ele é tão inocente que não percebe isso logo de cara. A novinha, ela queria que ele ajudasse ela a treinar, e como ele é bastante inocente, ele decide ajudar a garota. Tudo isso na frente da Gina, e ela fica morrendo de vontade de socar ali a cara da garota. A menina fica elogiando os músculos do Michael e no fundo ela não sabe se ela deve sentir ciúmes ou não. Como o casamento deles era meio que combinado, ela achava que não deveria sentir ciúmes, pois na realidade eles não eram um casal de verdade. Mas quando a garota começa a ficar muito melosa, a Gina já começa a sentir vontade de ir até lá tirar satisfação. O coitado do Michael só estava querendo ajudar e ele não percebeu essa maldade. Porém a garota ela acaba se jogando no chão ali toda sem vergonha e fica pedindo para que ele ajude ela a se levantar. A Gina já estava de saco cheio de tudo aquilo e ela decide que vai embora para não ver ele com essa garota. A menina fica dizendo que o Michael ele é perfeito e que ele é o tipo de homem que ela gosta, e por fim acaba chamando ele para ir numa cafeteria. A nossa heroína ela abre a boca para poder xingar a garota, porém no último instante ela acaba tampando ali com a mão, pois ela sentia que não deveria interferir, já que ela não tinha direito nisso, pois o casamento ali era apenas combinado. Com isso, ela até desiste e diz que vai embora para ela não poder ver ali os dois saírem juntos, já que aquilo ia acabar com os sentimentos dela. Porém, o Sigma do Michael, ele diz que ele não quer sair com ela e até fala que ele é um homem casado. Ele vai até lá e busca sua esposa, e ao encontrá-la, ele abraça a Gina, dizendo que aquela ali era sua esposa, e por isso ele não ia sair com aquela garota. Isso chama a atenção de diversas pessoas na academia, e a Gina ela não sabe onde enfiar a cara, morrendo de vergonha. Aquela garota que estava dando em cima dele também fica bastante sem graça, e disse que não sabia que ele era casado. Sim, eu sou casado, e agora que você já sabe, vai ficar mais fácil de você pedir ajuda para outra pessoa. Com isso, a garota começa a pedir desculpas por ter desrespeitado a Gina, e então acaba indo embora. Logo após isso, eles decidem ir embora, e a Gina fica dizendo que ela tá com muita vergonha e seu rosto tá queimando de tanto que tá vermelho. Por ele ter chamado ela de esposa, ela fica dizendo que aquilo foi bastante embaraçoso. E de novo ela começa a pensar como que ele chama ela perto das outras pessoas. Ela estava verdadeiramente ficando apaixonada por ele e não pensaria que ela desenvolveria esse tipo de emoção. Enquanto isso, o Michael, ele pergunta por que ela tá agindo daquela maneira, e ele tava achando que ela tava com as pernas doendo por causa do exercício, e fica oferecendo ali carregar ela em suas costas. Nesse instante ela se pergunta se por acaso ele é popular entre as mulheres, já que ele é bastante bonitão e ainda por cima tem um corpo todo musculoso. Mal sabe ela que na academia é mais provável que os homens sejam afim dele. Ela pergunta então se isso acontece bastante, se as garotas ficam convidando ele para malhar junto. Ele diz que sim, que quase todo dia as mulheres chegam até ele para pedir ajuda. E também depois do treinamento elas convidam ele para ir numa cafeteria ou para irem até um bar. Na cabeça dele ele não entendia por que as garotas depois de treinar gostariam de beber cerveja. Isso era bastante estranho para ele, já que cerveja destruía os músculos. A Gina percebe que ele é bastante inocente e não entendia que as garotas na verdade estavam flertando com ele. E ele fica bastante confuso ali, se perguntando por que as garotas sumiam depois que ele ficava recusando sair com elas. No final ela acaba se sentindo aliviada por ele ser esse tipo de pessoa que é meio desligado aí da realidade. E acaba descendo ali com as pernas bastante bamba por causa do treinamento. Quando finalmente chegam lá embaixo, ele chama ele para dizer algo importante. E o Michael ele estava sorrindo bastante, e essa expressão facial dele é algo bastante raro, ele quase nunca tá sorrindo. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa boa para ele estar sorrindo assim que nem bobo, e ele diz que sim. Ele estava bastante feliz por estar malhando junto com ela. Ter uma pessoa para treinar junto dele acabou deixando o pobre coitado feliz.
e ele jamais imaginaria que ia ter uns momentos assim de felicidade com a sua esposa. A coitada da Gina nem sabe como reagir nessa situação, já que ela estava pensando em parar de malhar, já que seu corpo ficou todo dolorido, mas ao ver ele sorrindo dessa forma, ela não teve coragem de dizer que ela não ia voltar no próximo dia. E com isso ela faz uma carinha ali de emburrada e acaba dando um soco nas costas dele. Por estar com vários sentimentos estranhos borbulhando ali na sua cabeça, ela começa a bater no seu marido. E ele fica perguntando por que ela tá fazendo isso. E depois desse dia, eles voltaram a treinar e ela não disse nada sobre parar ali o treinamento. Ela tava com um corpo bastante dolorido e o Michael tinha dito pra ela que se ela tivesse com os músculos doendo, ela poderia dar uma caminhada e assim relaxar os músculos e portanto ia parar de doer. A única coisa que ela não podia fazer é tomar um relaxante muscular. É exatamente isso que ela faz. Depois do exercício na academia, ela sai para dar uma caminhada, no intuito de relaxar os músculos. Ela acaba encontrando um conhecido, e ele chama pelo seu nome. Ao ouvir aquela voz, a nossa heroína já fica ali achando um pouco estranho ter encontrado essa pessoa nesse lugar. E ao se virar, era exatamente a pessoa que ela temia encontrar. Galera, será que é um antigo amor? Acompanha aí. Ela fica bastante abismada e ele pergunta se por acaso é a Gina. Ele diz que faz bastante tempo que não a vê e é uma surpresa encontrar ela caminhando nesse parque. Começa a correr como se não houvesse amanhã, tentando fugir desse cara. Ele começa a correr atrás dela dizendo pra Gina esperar, que ele quer dizer algo importante. Porém ela não quer saber de nada e continua correndo. Porém os dois eram fumantes e não conseguem ir muito longe e acabam caindo no chão sem fôlego. Ele usa uma bombinha dizendo que tá com problema de asma e ela fica fingindo que não conhece ele. Por fim eles acabam parando para conversar e ele entrega o cartão de negócios. Era um cartão bastante peculiar, já que tinha uma régua ali e as métricas não estavam corretas. Bom, eu acho que não está corretamente dimensionado aqui esse cartão. Ah tá, eu fiz isso de propósito. Ele disse que escolheu aquele designer do cartão para fazer marketing, já que a pessoa ia bater o olho ali no cartão e ia ver que as unidades de medida estão erradas, e assim a pessoa ficaria curiosa para saber o porquê. Ele era um ex-produtor e dá a entender que ele tem algum relacionamento ali com ela por causa de trabalho, e provavelmente trabalharam junto no lançamento de seu livro. Ela diz que vai tacar aquele cartão fora, que não quer saber nada dele, e o cara repreende dizendo que não pode jogar sujeira no chão. Ele pergunta se ela ainda anda escrevendo, e ela não responde às perguntas dele. Ele até lembra sobre o que aconteceu no passado, e diz que sente muito e que está bastante arrependido. Porém a Gina não parece gostar muito desse cara, e não dá muita atenção pro que ele tá falando, como se ele tivesse feito algo bastante ruim com ela. Provavelmente esse cara ferrou com a carreira dela de escritora, mas a gente ainda não sabe muito bem o que ele fez. Por fim ele acaba recebendo uma ligação e diz que precisa ir embora. Antes de se despedir, ele diz que espera conversar com ela com mais tempo e a convida para comerem alguma coisa algum dia desses. A Gina, como sempre, ela não sabe esconder as suas expressões e fica fazendo uma cara ali de que não tá muito afim, e o cara acaba indo embora. Ainda tava com o cartão dele e acaba amassando. E por fim pergunta se por acaso ele acha que ela é louca de ligar pra ele. Galera, provavelmente esse cara aí foi bastante mala. Se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu com o Juca e com a Eduarda, continuem assistindo aí, porque vai falar bastante sobre o relacionamento deles. O que diabos ela disse? Será que ela aceitou a declaração que ele fez? Então acompanhe. Assim que a Gina chega em casa, ela prepara um jantar diferenciado e também coloca uma roupa um pouco mais bonita. O Michael ele acha estranho e pergunta por que ela tá agindo dessa forma. Ela estava bem vestida, tinha um guardanapo em sua roupa, estava usando garfo e faca de luxo e ainda por cima ela não tinha feito um shake proteico, mas sim estava comendo os ingredientes separados. Ela disse que só estava tentando se sentir bem. E não importa se ela comesse tudo misturado ou tudo separado, o importante era comer essas coisas saudáveis. Como homens tendem a ser mais práticos, ele achava que era bem mais simples colocar tudo no liquidificador e bater ali, fazer um shake e tomar tudo de uma vez. Porém ela disse que já estava enjoada de comer essas coisas todos os dias e só estava tentando se sentir melhor. Ela parecia um pouco estressada por ter encontrado com aquele cara mais cedo, e o nosso Michael ele não entendia muito bem o porquê dela estar agindo tão diferente assim. Mais tarde ela sabe que havia deixado seu esposo um pouco confuso,
e ela ficava pensando se ela deveria ir até lá fazer as pazes com ele, já que ela foi bastante grosseira. A Gina se lembra do Juca, que é o irmão da Yeona, e ela fica dizendo que encontrar essas pessoas que teve a ver com seu passado acaba mexendo um pouco com o psicológico dela, e ter encontrado aquele produtor não ajudou nada ali no começo da sua semana. Ela até fica pensando em comer frango frito e beber uma cerveja para poder recuperar ali sua autoestima. Porém, ela estava focada na academia e fica dizendo que comer frituras não faz bem para a saúde. O Michael, ele bate ali na porta do quarto dela e pergunta se ela pode ir até lá fora para eles conversarem. Ela acha aquilo bastante estranho e quando ela sai lá fora, ele estava vestindo um terno e convida ela para dançar. O coitado do nosso herói só estava tentando fazer as pazes com ela, já que ele percebeu que ela estava bastante triste. Ela começa a rir e aos poucos vai fechando a porta, porém ele segura e começa a impedir ela, perguntando como ela está se sentindo. Ela resolve aceitar o convite dele e eles sentam no sofá da sala e ficam bastante quietos, sem dizer nada. Ela percebeu que havia chateado ele e o cara ficou bastante preocupado porque ela parecia que estava um pouco triste. Então basicamente você tá querendo me fazer sentir melhor? Sim, é isso que eu quero. Mas por que você escolheu dançar? Ele diz que é isso que as pessoas fazem nos filmes. Quando elas estão tristes, elas simplesmente dançam. Ela não sabe se fica pensando que essa frase dele soou como algo romântico ou como algo infantil. E acaba perguntando que tipo de filmes que ele assiste. Ele gostava bastante dos filmes de Bollywood, que é aqueles filmes indianos lá bastante loucos e que muita gente gosta. Ele começa até a imitar as dancinhas que eles fazem, e a Gina fica achando aquilo bastante ridículo. Ela fica dizendo que não vai passar esse tipo de vergonha com ele, e ele lembra que no passado ela dizia que quando você dançasse sozinho poderia parecer estranho, mas quando você fizesse isso com outras pessoas, iria se tornar algo bastante divertido. Se você vai agir estranha de qualquer maneira, é melhor fazer isso com alguém, não acha? Ela entendeu as referências que ele estava dizendo, e com isso a garota começa a rir que nem louca. O Michael não entende o porquê dela tá dando essas gargalhadas e ela diz que vai aceitar o convite dele. Porém, ela pensou em algo melhor do que dançar e pergunta se ele topa fazer isso. É galera, eu sei no que vocês pensaram, mas com certeza não é nada disso. Na verdade, ela queria levar ele até um restaurante para comerem churrasco. Ela diz que hoje é o dia do lixo e como eles estavam pegando firme na academia durante toda a semana, eles poderiam aproveitar na sexta-feira e comer algo um pouco menos saudável, digamos assim. Ele pergunta se isso é bastante divertido para ela e ela garante que sim. Ele estava de frente com a sua esposa e ela estava toda arrumada cozinhando para ele. Em resposta, ele diz que não parece ser muito divertido, mas ele tinha certeza de uma coisa, isso era bastante misterioso. A Gina, ela tava bastante saidinha e começa a pegar ali um pouco de comida e oferecer na boquinha dele. Ele diz que isso é bastante inusitado e ela fica insistindo para ele abrir a boca. Dias como esse fazia com que a Gina agisse de forma anormal, digamos assim. Basicamente ela estava estressada e estava tentando fazer de tudo para extravasar esse estresse, e por isso ela estava agindo assim de uma forma bastante inusitada. E ele acaba aceitando e come ali um repolho bastante apimentado. Depois de saírem do restaurante, eles vão até um karaokê e ela começa a cantar Chitãozinho e Chororó. Ela canta a música inteira e numa ótima afinação, e com isso ela atinge a nota de 98. Agora era a vez do Michael, mas ele recusa a cantar, dizendo que ele é um péssimo cantor. Quando estão voltando para casa, ela se lembra de quando eles eram pequenos. Ela fazia aquela brincadeira de fingir que o chão era lava e eles só poderiam pisar na parte amarela, caso contrário eles iriam morrer queimados. Ela não sabia que ter uma pessoa junto dela para aproveitar os momentos poderia ser algo tão divertido e maravilhoso. Eles passam em uma praça e ele acaba comprando ali uma tiarinha com chifrinho para ela. Eles já tinham mais de 30 anos e estavam tendo um encontro bastante adolescente, e ela fica constrangida por estar parecendo uma criancinha. Ele até compra uns balões e aqueles brinquedinhos de rodinha e pergunta se essa noite está sendo bastante divertida para ela. Ela estava passando por uma situação bastante difícil. Algo do passado estava vindo à tona em sua vida e, para piorar, ela estava realmente se apaixonando pelo seu esposo. E ela achava que isso era errado, já que na cabeça dela ele não tinha esses sentimentos por ela.
então ela precisava dizer tudo isso agora e extravasar esses sentimentos. Ela chama pelo nome do nosso herói e agradece por tudo que ele está fazendo. Ele não entende por que ela tá falando assim, e como ele é bastante pragmático, ele fica tentando desvendar o porquê que ela tá agindo assim meio que tímida. Ela revela que ela tá preferindo expressar os seus sentimentos na hora, para depois não ficar ali se arrependendo de não ter dito as coisas na hora certa. E se por acaso ele não quisesse ouvir o que ela tinha para falar, ele poderia tampar os ouvidos. Galera, nessa hora aí vocês já começam a ter esperanças de que vai rolar alguma coisa. Eu também tava com bastante esperança. Ela diz que passar esses momentos com ele tem sido bastante maravilhoso, já que ele é um cara romântico e atencioso. O que aconteceu hoje, com certeza eu vou te retribuir quando eu puder. Ele a corta dizendo que tem algo pra perguntar pra ela, e ela diz que não vai responder nenhuma pergunta, já que ela vai ficar com vergonha. Ela até coloca a mão nos ouvidos dizendo que não vai escutar o que ele tem pra dizer, e nesse instante, o Sigma do nosso herói acaba pegando no braço dela. Ele a vira para bem perto do seu corpo, e de uma forma bastante romântica, eles começam a olhar nos olhos um do outro. Por que você sempre me interrompe nessas horas? Eu tenho algo sério para te falar. O coração da Gina começa a bater tão forte que parece que vai explodir. E após se encararem bastante, ele coloca a mão no queixo dela e começa a aproximar com o seu rosto. Galera, parece que finalmente vai rolar alguma coisa. Porém, nesse instante nos é mostrado como ela agia quando ela via um beijo quando era criança. Ela achava as cenas de beijo bastante constrangedoras, e quando ela estava na sala assistindo TV com seus pais, ela acabava tampando os olhos da sua irmãzinha. Ela perguntava para os seus pais por que os adultos faziam isso, e eles respondiam que era algo normal quando duas pessoas se amavam. Porém, na cabeça da pequena Gina, ela achava isso bastante estranho. A cena volta e vemos que ela está bem de frente com o Michael, um olhando para a cara do outro. Parecia que finalmente ia rolar um beijo entre eles, e ela não parava de encarar os lábios do nosso herói. Ela fecha os olhos e se prepara para receber o beijo. Porém, nesse instante ele diz que tinha um pelho atrapalhando ali a sobrancelha dela, e diz que aquilo estava incomodando ele durante todo o trajeto. A coitada da Gina fica bastante frustrada, e ela não imaginava que ele ia fazer algo do tipo. Ela dá um grito dizendo que ele é um idiota e acaba puxando a sua gravata, e com isso eles dão o primeiro beijo não acidental. O lábio dos dois estavam se tocando, e o vento lança o seu chapéu para longe. O beijo parece durar alguns minutos, e quando ela abre os olhos, algumas pessoas estavam encarando eles. A coitada da Gina estava atordoada, e ela não imaginava que ela teria coragem de fazer isso. O lerdo do nosso herói estava perguntando o que foi isso que acabou de acontecer. E como ela sempre tenta fugir quando se depara com uma situação constrangedora, ela diz que aquilo nada mais era do que um serviço. Ela só fez aquilo porque queria, e completa dizendo que o serviço depende da pessoa que oferece. Ela corre para o banheiro para lavar o rosto, na tentativa de se acalmar. Ela não entende o porquê que ela falou aquilo de serviço, oferece e tudo mais. E admite que ela sempre se enrola quando tá nervosa. Que merda que eu tô falando, eu sempre estrago as coisas. Depende da pessoa que oferece. O que um serviço tem a ver com beijos? Isso não faz sentido. E ao mesmo tempo o Michael, ele sabe que ele meio que fugiu porque ele tava nervoso, mas ele não poderia continuar sendo um lerdão assim pra sempre. Ao mesmo tempo, a Gina ficava imaginando que ela estava sendo uma bobinha apaixonada e que ela não tinha esses mesmos sentimentos retribuídos pelo seu esposo. Ela começa até a se arrepender, imaginando que ele não gostou de ter sido beijado. E ao mesmo tempo, ela lembra do que ela disse pro Juca, onde ela falou que se a pessoa não retribui os mesmos sentimentos, ele não deveria ficar preocupado com isso. Basicamente, ela estava dizendo para ela mesma não ficar se preocupando com o Michael porque ele não gostava dela. E a pobre coitada até encosta ali no banheiro e começa a pensar sobre isso. Ela até se lembra das situações que ele demonstrou carinho com ela, na tentativa de se convencer que ele retribuía esses mesmos sentimentos. Ela se lembra da vez que ele carregou ela nas costas, da vez que ele parou ela na parede pedindo seus óculos de volta, e quando ele disse na frente de todo mundo que era casado lá na academia. Todas essas foram situações onde ele demonstrou um pouco de afeto por ela. E com isso ela estava tentando se convencer que ele também era apaixonado por ela. Mas nós que somos telespectadores, nós sabemos que o Michael ele é caidinho por ela, ele só não tem coragem de dizer. Mais tarde daquela mesma noite, ela estava sonhando com ele, e acaba acordando dizendo que aquilo foi apenas um sonho.
e que era bom demais pra ser verdade. Eu nem imagino que a Gina tava sonhando, galera, já que ela tinha dado um beijo nele, provavelmente ela sonhou com coisas um pouco mais quentes, digamos assim. Ela levanta da cama e fica dizendo que tá um pouco cansada, e quando ela abre a porta, acaba se deparando com o nosso herói. Ele tava todo bonitão, acabando de sair do banho, e ela fica mais apaixonada ainda. Porém, ele coloca o óculos e fica com aquela cara de nerd de sempre, e ela fica um pouco desapontada. Ele até pergunta por que ela mudou de expressão tão rápido, e pergunta se ela tá bem. E em resposta, a nossa heroína diz que ela teve pesadelos. Sei, pesadelos. Os sentimentos que ela estava tendo eram bastante confusos, e ela não sabia se aquilo era realmente amor ou paixão. Ela começa então a analisar todas as interações que eles costumam ter durante o dia. Amanhã já começa com ele tomando esse shake proteico aí absurdo, e ela sempre fica impressionada do como ele consegue beber essa coisa nojenta. Então ela começa a pensar que todas as vezes que eles estão comendo junto é uma situação assim um pouco embaraçosa. Mas ela se lembra que na noite anterior ela ofereceu comida na boca dele. Isso acaba deixando ela um pouco envergonhada, e acaba até batendo a cara na mesa. Ele pergunta por que ela fez isso e ela diz que estava matando uma mosca. Então você matou uma mosca com a sua cabeça? Ela basicamente estava escondendo o seu rosto de vergonha do que ela fez ontem. E até se pergunta por que ela estava tão animada assim para ter feito essas coisas ousadas. Ah, provavelmente isso é o efeito ponte surpresa. O efeito ponte surpresa. Isso acontece quando você se sente atraído pelo seu oponente em uma situação de ansiedade. Ela diz que ficar em casa à toa o dia inteiro tá lhe causando ansiedade, e quando ela observa ele chegar, já que é uma companhia ali graças ao seu dia inteiro sozinha, ela encara ele como se fosse uma fonte de felicidade. E por isso ela estava desenvolvendo esses sentimentos românticos por ele. Sim, é isso mesmo, foi uma emoção momentânea que aconteceu por causa de um mal-entendido. Sim, foi isso. Ela basicamente estava tentando se justificar em sua cabeça, tudo para dizer que ela não estava apaixonada de verdade pelo Michael. Ele pergunta novamente por que ela tá agindo assim, e a garota acaba até levando um susto. Ele pergunta bem próximo dela se por acaso ela tá doente, e ao vê-lo bem próximo do seu rosto, ela começa a arder de vermelho. Por que diabos você tá tão perto assim? Bom, eu tava te chamando e você não respondia, então eu cheguei mais perto pra te chamar. Eu definitivamente tô muito bem, não tem nada de errado comigo. Ele começa a dizer que tá preocupado com ela por causa do que aconteceu ontem à noite. E ao mencionar isso, ela já começa a interromper ele, perguntando se não tá na hora dele ir trabalhar. Ele diz que ainda não terminou de conversar, e ela fala que vai lá lavar os pratos. E fecha a porta deixando ele trancado ali no quarto. Mais tarde no seu emprego, ele tá conversando com o Juca e o seu amigo percebe que o nosso prota tá bastante preocupado. Ele até pergunta se o Michael teve uma manhã bastante corrida, já que ele veio utilizando meias que não estavam combinando. Na real, o nosso prota ele estava preocupado por causa do beijo que a Gina deu nele e por ela ter ficado agindo de uma forma bastante estranha depois disso. Por causa da sua ansiedade, ele estava agindo de uma forma bastante voada ali no serviço e estava fazendo tudo errado. A gente sabe que ele é extremamente apaixonado pela Gina, mas ela não sabe disso e ele queria deixar um pouco mais evidente os sentimentos que ele sente por ela. Porém, ele não sabia como fazer isso e ficava se perguntando o que deveria fazer a partir de agora. Depois do trabalho, ele vai novamente na academia junto dela. E chegando lá tem uma placa nova dizendo sobre os novatos da academia. Ele deseja boa sorte pra Gina e ela fica um pouco confusa e somente dá um sorriso amigável. Aquele beijo havia acontecido há cerca de 20 horas atrás e eles ainda não sabiam como agir na frente um do outro. Ao mesmo tempo que ela ficava tentando arrumar alguma desculpa para se convencer que não estava apaixonada por ele, com medo dele não sentir esses sentimentos de volta, ele também estava preocupado porque ele queria deixar um pouco mais evidente a paixão que ele sente. Mas ele não sabia muito bem como fazer isso, já que ele não tinha experiência nenhuma com mulheres. E além do mais, ela estava tendo que lutar com aqueles sonhos estranhos, digamos assim, que ela vinha tendo com o Michael. Enquanto isso, o lerdo do seu marido não reagia a nada. Porém, ela entende que ele sempre foi assim, por isso ela não esperava muito dele. Nesse instante ele acaba cochichando em seu ouvido e ela toma um baita susto. Ele disse que ela não estava respondendo, por isso que ele chegou mais perto para conversar. Ele pergunta se ela já havia terminado com o aquecimento e se poderiam começar com aquilo. Quando ele pergunta aquilo e dá um sorriso, ela já fica pensando bobeira. Porém, na verdade, era o supino, que é um treinamento de peito.
Eles haviam conversado sobre esse tipo de exercício durante o trajeto aí para academia, mas como ela estava com a cabeça voada, ela não prestou muita atenção e só ficou concordando. Por isso ela dá a entender que sabe do que ele está falando. Quando ela olha aquela máquina, ela se lembra de um vídeo que ela assistiu no YouTube. No vídeo, a pessoa acabava perdendo o controle ali da barra e acabava sofrendo um acidente. E fica dizendo que ela tá com medo de morrer fazendo esse exercício. Ele fala que isso não vai acontecer e pergunta que tipos de vídeos ela fica assistindo lá em casa. Na verdade, ela tava com um pouco de preguiça de treinar e fica dando algumas desculpas, mas ele acaba forçando ela a ir até lá. Você tem certeza que isso é seguro? Não tem chance de eu sofrer um acidente? Bom, chances tem, mas você não vai sofrer acidente nenhum. Ela se deita e ele fica bem em cima dela. Ele coloca 2 anilhas de 10 quilos e, contando o peso da barra, dava um total de 28 quilos. Ela disse que não daria conta de levantar esse peso, já que era mais da metade do seu peso. E ele fala para ela não se preocupar, já que ele vai ajudá-la. Quando ele se aproxima para ajudar ela a levantar a barra, a garota fica toda apaixonada. E com isso acaba até dando um soco ali no seu peito para o seu coração se acalmar. Logo após isso, eles começam a treinar juntos. E basicamente ele estava fazendo o exercício sozinho, porque ela não estava dando muito conta não. Agora tenha um pouco de cuidado. Ao descer, respire lentamente pelo nariz, não respire pela boca. Tá bom, eu tô tentando. Ela estava bastante tensa fazendo esse exercício, ainda mais por ele estar bem em cima dela. E começa a cochichar, perguntando se ele não poderia fechar um pouco as pernas. Quem já treinou em academia sabe como é constrangedor fazer esse exercício com alguém ajudando. Ele não havia ouvido o pedido dela para ele poder se afastar e ela acaba realizando ali a série de repetições sozinha, já que estava sendo bastante vergonhoso ele em cima dela. Com isso ela termina de fazer os exercícios e se pergunta o porquê seu coração estava batendo tão rápido. Ela até pensa que era por causa do treinamento, mas a gente sabe que era por causa da paixão dela. A todo instante ela só conseguia pensar naquele contrato de casamento, e ela encarava como se esse casamento deles não fosse real, fosse apenas um combinado ali. Ela estava sentindo um pouco de calor e acaba tirando a sua jaqueta. Quando o Michael observa ela utilizando somente aquela camiseta transparente, ele vai até lá cobri-la com a jaqueta, dizendo que ela vai pegar um resfriado. Ela não entende muito bem o porquê ele fez isso. E ao olhar para o rosto dele, ele desvia o olhar. Nesse instante ela percebeu que ele não estava preocupado com o resfriado, mas sim que ele ficava nervoso quando via ela com uma roupa um pouco transparente. Ele insiste que estava preocupado dela ficar doente, mas na verdade não era nada disso não. Ela até fica provocando ele, dizendo que as outras pessoas ali na academia estão usando regatas e somente top, e se fosse por causa do frio, elas também ficariam doentes. A cara que ele faz revela que ele estava mentindo, e ela percebe isso na hora, e por isso fica zoando com a cara dele. Ah, então você fica nervoso ao me ver usando roupas finas. Isso te deixa nervoso, não deixa? Ela fica enchendo o saco dele, então ele começa a arrancar sua camisa para poder provocar ela com o seu tanquinho. Ela também ficava nervosa ao ver ele sem roupa e começa a baixar ali sua camisa, já que ela não quer que ninguém veja ele assim. Eles pareciam 2 crianças brincando ali no meio de todo mundo e começam até a discutir em público. Ele revela que tem algo que incomoda ele e não sabe sobre ela, mas isso está incomodando ele bastante. Ela acha que ele vai tocar no assunto do beijo, mas ele acaba indo embora sem falar nada. Do lado de fora da academia, ela reclama dele estar bastante quieto, porém ela se lembra que ele sempre foi assim. Certa vez, quando ela era criança, ela havia machucado o seu pé, e ele estava oferecendo para levá-la nas costas de volta para sua casa. Ela disse que ele não iria aguentar, já que ela era maior do que ele, e após muita insistência do Michael, ela acaba subindo nas suas costas para ele levá-la de volta para casa. Michael, a gente pode chamar um táxi. Não, nada disso, eu mesmo vou te levar. Nesse dia, o Michael e ela demoraram 2 horas para chegar em casa, o que normalmente levaria 20 minutos. Após deixá-la lá, ele faz um sinal de positivo bastante cansado, e ela dá um peteleque em sua testa, dizendo que ele se esforçou à toa. Ele era bastante teimoso e ignorante, e ficava sorrindo todo felizinho por ter ajudado ela. Desde aquela época ela não sabia muito bem que tipo de sentimento ela tinha por ele. E voltando pro presente, ele estava dando os parabéns por ela ter trabalhado duro na academia, dizendo que amanhã eles também vão se esforçar bastante. Ela fica contente por ele não estar emburrado com ela e fica fazendo uma carinha bastante fofa e sai correndo para segurar nas mãos dele.
Ele não esperava que ela segurasse em suas mãos e pergunta o que é isso que ela tá fazendo. Bom, eu basicamente quis segurar nas suas mãos. Se você quiser que eu solte, eu posso soltar. Não tem problema não, pode segurar. A Gina disse que ela ficou pensando bastante sobre aquele contrato de casamento, e se por acaso eles não estavam casados somente por causa de um contrato, mas sim por amor. De uma forma bastante fofa, eles andam juntos um do lado do outro de mãos dadas, e assim eles vão para casa. Não muito distante dali, aquele produtor estava jantando junto da Yeona, aquela amiga lá da nossa heroína. Ele revela para a garota que havia encontrado a Gina, mas a Yeona não queria falar sobre esse assunto. Provavelmente o que esse cara fez não era algo muito legal, e dá a entender que a Yeona também sente um pouco de inveja da Gina. Agora, para quem estava ansioso sobre o que aconteceu com o Juca e Eduarda, vamos focar um pouco neles nessa parte. O Juca estava bastante feliz enquanto ia para o trabalho, e ele vai nos contar o que Eduarda respondeu quando ele havia se declarado para ela. Ela tinha dito que não queria que ele esquecesse daquela noite, nem por um segundo. E ele acaba dando o ultimato perguntando o que vai ser deles de agora em diante. Bom, Juca, deixa pra lá, vamos terminar por aqui mesmo. O quê? Como assim? Você precisa me dar uma resposta, como que eu vou dormir depois disso? Você não pode fazer isso comigo, Eduarda, você precisa falar como que a gente vai ser um com o outro de agora em diante. Apenas me diga a verdade, tudo bem se você me acha arrogante. E você me conhece bastante, você sabe que eu não vou ficar bravo caso você me dê um fora. Ela tava com medo de aceitar ali as declarações dele e se tornarem namorados, e com isso eles perderem aquela linda amizade que eles tinham. Basicamente ela tava com medo de assumir uma responsabilidade. Bom, Júlio, eu vou ser honesta com você. Eu estou com medo do nosso modo de relacionamento mudar, e você sabe que eu gosto bastante de você como amigo. Eu tenho uma personalidade muito ruim e também não sou muito boa com as pessoas, você sabe que eu sou alguém complicada. E além do mais, você é o único com quem eu posso falar em momentos como este. Na verdade, eu tô com medo de perder tudo isso que a gente tem. Eu tô com medo de que uma única frase possa arruinar todo o nosso relacionamento. Ele pergunta se ela tá assustada e garante que as coisas não vão mudar. E além do mais, foi ela quem cruzou a linha primeiro. E pergunta se por acaso ela esqueceu daquele dia, já que tinha sido ela que tinha tomado a iniciativa, se é que vocês me entendem. E por fim, ele acaba dizendo que gosta muito dela, e que gosta dela muito antes de terem entrado no mesmo emprego. Ele gosta dela desde a época da faculdade, e acaba chamando ela para um encontro. Ela não precisava dizer de agora, de imediato, se aceitaria namorar com ele, ele apenas queria um encontro com ela. Por fim, ele revela que sempre desejou se declarar, e esse dia acabou sendo hoje. Ele acaba segurando nas mãos da Eduarda, e ela agradece por tudo que ele tem feito. E assim, os dois começaram a namorar, galera. Aos 29 anos de idade, o Juca teve a sua primeira namorada, e ela estava no banco de trás do carro. Eles haviam decidido não contar pra ninguém no serviço, por isso que ela estava sentando no banco de trás enquanto ele dava carona pro seu amigo Michael. Ele estava bastante apaixonado nesse início de namoro, e a Eduarda estava bastante tímida, ela não sabia como se comportar ali na frente dele. No dia depois que eles começaram a namorar, o Juca começou a receber elogios de todo mundo no escritório, dizendo que ele estava bastante produtivo e que seu trabalho estava rendendo bastante. E enquanto isso, a Eduarda ficava toda tímida no fundo, sem saber muito bem como reagir. Na hora do almoço, ela até se sentou separado dele, já que eles não queriam que as pessoas ali no serviço soubessem que eles namoravam. Já que na Coreia tem um pouco disso, é meio que proibido namorar as pessoas do serviço. Ele mandava mensagens todo dia à noite, se despedindo dela e desejando uma boa noite de sono. E ela só respondia com um emojizinho. E isso continuou por vários e vários dias. Ele levava ela até na casa dela e à noite mandava boa noite. E ela sempre respondia com uma figurinha. E isso continuou por dias e dias. Até que por fim ele se tocou que o seu namoro não estava progredindo. Já havia 2 semanas que eles haviam começado a namorar. E o relacionamento deles não saiu disso. Eles estavam basicamente agindo como amigos. Por isso ele decide mandar uma mensagem para ela para combinar de fazer alguma coisa. E quando ele decide enviar a mensagem, ela também estava enviando, e acaba coincidindo dos dois enviarem mensagem ao mesmo tempo. E ambos ficam envergonhados por esse mal entendido. Ele havia mandado uma mensagem dizendo que ela trabalhou bastante hoje. E enquanto isso, a Eduarda mandou uma mensagem perguntando se ele estava acordado. Porém, ela escreveu errado e acabou até chorando ali de vergonha.
A mensagem que ela havia enviado, ela tinha escrito errado, ela tinha escrito "Você está acordado?". Isso deixou ela bastante envergonhada, já que em coreano, a forma que ela escreveu, dava a entender que ela estava perguntando outra coisa, que não dá pra falar no vídeo. Ele fica um pouco pensativo sobre o que ela quis dizer, mas logo ele percebeu que ela estava perguntando se por acaso ele ainda estava acordado. E ela estava chorando desesperada de vergonha. As letras E e D eram muito próximas do teclado, e ela fica ali dando socos no colchão, dizendo que ela é uma idiota por ter escrito daquele jeito. Ai meu Deus, o que eu faço? Será que dá tempo de apagar? E nesse instante ele acaba ligando pra ela. Ela não sabia se ela atendia ou se recusava a ligação, e por fim ela acaba atendendo para tentar amenizar a vergonha. Ele ainda chamava ela de gerente e pergunta se ela tá desocupada agora, já que ele quer conversar. Ela diz que sim e pergunta por que ele ligou. Ele responde que tá acordado sim, já que essa era a pergunta que ela estava fazendo. Ele havia ligado para falar isso só para deixar ela tranquila, para demonstrar que ele havia entendido que ela só digitou errado ali sem querer. O Juca era um verdadeiro homem e era um cara bastante legal e fazia de tudo para que as pessoas se sentissem bem. Ela fica emocionada, já que isso foi um gesto super efetivo. E era como se ele tivesse dado um ataque crítico ali no sentido romântico. Ela ainda estava bastante confusa com os sentimentos que sentia por ele. E começa a levar vários golpes ali de paixão. Por fim o assunto acaba e entra naqueles 3 segundos de silêncio constrangedores. Quem já passou por isso sabe como é ruim não ter o que falar com a cremosa. E ele acaba se sentindo ali um pouco frustrado por não ter assunto nenhum. Ele até dá alguns socos ali no seu colchão, para extravasar a raiva. E ela acaba quebrando aquele clima tenso, dizendo que mandou mensagem para ele, perguntando se ele estava acordado, porque lembrou dele antes de dormir. Isso faz o Juca ficar com as bochechas coradas e ele tá bastante apaixonado. E ele tá sentindo ali que ela tá retribuindo a sua paixão, já que ela era uma garota bastante difícil. Ela pergunta se havia atrapalhado ele de alguma forma por ter mandado aquela mensagem. E ele fica dizendo que não atrapalhou de forma alguma, e que também não estava conseguindo dormir. A Eduarda diz que é bom ouvir a voz dele, e que às vezes é melhor ligar do que mandar mensagem. E o cara fica dando aquela risada sem graça, típico de apaixonados. Ele estava querendo chamar ela para sair, mas ele não sabia muito bem como fazer isso. E ela estava prestes a ligar o telefone e começa a se despedir. Porém ele diz que tem algo bastante importante para propor para ela. Ele decide marcar um encontro. Isso mesmo, é um encontro, eu quero sair com você. Pode ser agora mesmo, eu vou até aí na sua casa e te busco pra gente sair junto. Calma Juca, não é bem assim, calma. O cara tava tão ansioso que já tava querendo ir lá na casa dela à meia-noite e buscar ela para um encontro. E por fim eles acabam marcando de sair no final de semana. No dia do encontro, ele passou cerca de 3 horas se arrumando na frente do espelho. E quando ela chega, ela tá parecendo um sobrevivente de um pós-apocalíptico. Ele até fica desanimado por ver ela desse jeito, e na verdade ela meio que se camuflou ali para que o pessoal do serviço não encontrasse eles. O Juca diz para ela não se preocupar, já que não vão encontrar ninguém do escritório. E ela fica um pouco nervosa, perguntando se ela exagerou ali no disfarce, e ele diz que não exagerou não, é claro. Você tá parecendo uma celebridade, pra falar a verdade. Ele imaginava que não ia encontrar nenhum dos seus amigos porque era final de semana, e seria bastante improvável eles irem até nesse shopping, que era bastante afastado lá do local de trabalho deles. De qualquer forma, ele garante pra ela que não vão encontrar ninguém conhecido, e assim que chegam no cinema, acabam encontrando a Júlia. Ele reconhece ela logo de cara, e a Eduarda acaba batendo a cara ali nas costas do Juca. Ele tenta disfarçar por alguns segundos, mas não dá muito certo. A Gina olha para aquela situação e já entende exatamente o que estava acontecendo. Ele estava saindo com a garota da qual ele havia pedido conselhos românticos para Gina, e ela fica olhando ali para a cara dele como se havia se tocado desse assunto. Ela tenta olhar melhor para ver se reconhece aquela garota, mas a Eduarda acaba se escondendo. O Juca pede para ela fazer silêncio e não comentar nada. E a Gina fica toda encantada, imaginando que as suas dicas ali deram certo. A Gina até menciona que aquela garota que tá escondida ali parece ser alguém familiar. E começa a fazer sinal positivo ali pro Juca, dizendo que ele conseguiu e que tá dando certo as suas estratégias. A Duda fica puxando a camisa do Juca e pergunta o que eles deveriam fazer. E ele diz que é melhor saírem dali e ir pra outro lugar.
E pra zoar eles, a Gina fica dizendo que ainda tá de dia e que nem é de noite pra eles fazerem aquilo, se é que vocês me entendem. É isso mesmo, galera, ela fica dizendo essas palavras maliciosas aí, deixando eles bastante envergonhados. Eles decidem sair do cinema, já que eles não queriam ficar perto de pessoas que eles conheciam, já que era bastante vergonhoso. Eles decidem fazer outra coisa e o Juca fica bastante desapontado, já que aquilo ali estava estragando o encontro deles. Ele não imaginava que ia encontrar alguém conhecido. E como a Gina estava ali, provavelmente o Michael também estava, e por isso precisavam ficar atentos. A Duda disse que pode soar um pouco rude o que ela vai dizer agora. Ela queria saber o porquê do Juca parecer tão íntimo daquela garota lá no cinema, e se por acaso eles se conheciam. Nesse instante, o Juca acaba encontrando alguém que eles conhecem, e para proteger a identidade de ambos, ele acaba abraçando a sua namorada. Ela começa a perguntar o que diabos ele tá fazendo, e por fim vemos que era o Michael que estava passando ali atrás. Ele estava comprando alguns lanchinhos para eles comerem enquanto assistia filme, e o Juca fica abraçado ali da sua namorada na tentativa de se camuflar em meio à multidão. Ela sente o coração dele batendo mais forte, e começa até a sentir calor com vontade de arrancar esse sobretudo. O lábio deles quase se tocam, e eles ficam naquela frescurinha de drama coreano. E por fim, acabam se afastando ali porque ficaram nervosos demais. Para disfarçar, ele fala que tá bastante quente e ela concorda, dizendo que tá muito calor e que provavelmente o ar-condicionado do shopping não tá funcionando direito. Como alternativa, eles decidem ir almoçar e ao chegarem lá, diversos funcionários da empresa estavam almoçando no mesmo restaurante. Para ser mais exatos, tinha 6 colegas de trabalho nesse local. E para fugir daí, eles decidem ir para um karaokê e chegando lá, também tinha funcionários da empresa. Parecia que tudo estava dando errado para que o encontro deles fosse um fracasso. E a última alternativa era ir tomar um café em um lugar bastante romântico. E ao chegarem lá, a cafeteria havia sido fechada. E acabam se contentando com um simples sorvete mesmo. Ele comenta que não imaginava que ia encontrar tantos colegas de trabalho em um final de semana. E ela também se diz bastante surpresa. Ele nota que tem uma sujeirinha de sorvete nas bochechas dela e acaba limpando e logo em seguida coloca o sorvete na boca. Ela pergunta por que diabos ele fez isso e começa a dar cotoveladas no ombro dele. Após caminharem bastante, eles ficam um pouco sem graça porque não estava sendo o encontro dos sonhos e pergunta se já está na hora deles irem embora. O Juca havia planejado tudo, porém o dia acabou sendo um fracasso e ele fica com bastante medo dela não ter gostado desse encontro. Ele sugere então que eles deveriam entrar e ela fica bastante assustada porque ele disse isso e quando olham para cima eles estavam de frente a um motel. Mas o Juca é mais rápido ainda e bastante esperto e disse que ele estava falando para entrarem nesse restaurante do outro lado da rua. Quase que o nosso garotão estraga ainda mais esse encontro, galera. Ele fica pensando que foi por pouco, e caso ele não tivesse dado uma resposta tão rápida daquela, ele estaria ferrado. Ele acaba puxando ela pelo braço e eles entram até naquele estabelecimento, e ela fica envergonhada por ter pensado bobeira. Dentro do restaurante tinha uma daquelas máquinas de bichinho de pelúcia, que era basicamente uma máquina caça-níquel, daquelas que você nunca consegue pegar o bichinho. Ele olha pra cara da gerente, que por acaso é a sua namorada, e vê que ela tá bastante desapontada. E por isso ele ia fazer de tudo para conseguir pegar um bichinho ali que ele sabia que era o preferido dela. Na real, ela não estava desapontada, ela só estava nervosa por ter pensado bobeira deles. Ela não sabia por que ela estava tão tímida assim, sendo que eles já até dormiram juntos. E quando ela se toca, ele estava lá naquela máquina tentando pegar os bichinhos. Ele puxa ela bem próximo do seu corpo e menciona que ele se lembra dela ter falado que aquele bichinho ali era o seu preferido. Ela gostava de raposas e quando ele soube disso, ele gastou maior dinheiro tentando pegar esse bichinho, mas ele não tinha conseguido e portanto, hoje seria a vez dele conseguir. Ele iria salvar esse encontro deles, conseguindo capturar essa raposinha. Nas primeiras 20 tentativas ele não consegue e por fim a Duda já estava dizendo para ele desistir, que não precisava de pegar esse bichinho aí para ela. Ele gastou cerca de 120 mil wons e sinceramente eu não sei quanto que isso vale. E no final ele só conseguiu pegar uma raposinha, só que um pouco diferente. E a Duda até menciona que ele poderia simplesmente entrar lá dentro do estabelecimento e comprar a raposinha, mas o orgulho dele não deixava ele partir para esses métodos clandestinos. E ele acaba indo embora chorando por não ter conseguido realizar ali sua missão.
Eles não conseguiram assistir o filme que ele planejava, não conseguiram comer em paz no restaurante, não conseguiram cantar no karaokê e muito menos tomar o café naquela cafeteria romântica. E por fim, ele tinha dado aquela rata lá de mencionar o motel. E para fechar com chave de ouro, ele não havia conseguido pegar a raposinha que ele havia prometido. Esse era o pior encontro do mundo. Tudo que podia dar errado acabou dando errado e muito pior, porque foi constrangedor. Eles haviam chegado ali no apartamento da Duda, e ele fica tentando enrolar ali para não se despedir, já que queria passar mais tempo com ela. Por fim, ele acaba se desculpando, dizendo que o encontro foi um verdadeiro fracasso, e que mesmo que ele tivesse dado o seu melhor para o dia ser divertido, ele não conseguiu. Em resposta, a Duda fala que não sabe muito bem o que ele está pensando, mas no caso dela, ela achou o dia bastante divertido e gostou bastante de ter passado o final de semana junto dele. O macarrão estava delicioso, a máquina de garra também foi divertida, e evitar as pessoas da companhia foi uma experiência emocionante, diz ela. Sobre ver filmes, eles poderiam assistir outros filmes, não tinha problema. E sobre o café, eles podem tomar café um outro dia. E para resumir, ela havia gostado bastante desse primeiro encontro. Ela diz isso de uma forma bastante fofa, mostrando aquela raposinha. E o coração do Juca parece que vai saltar da sua boca, e ele estava bastante emocionado. Gerente, da próxima vez eu vou fazer você ter o melhor encontro de todos. Ele ainda chamava sua namorada de gerente, e acaba prometendo que da próxima vez vai conseguir pegar a raposinha laranja. E ela disse que ele é um idiota e que não precisa de fazer isso. Só de passar um tempo com ele já era o suficiente para ela. Por ter tido uma alta carga de adrenalina durante o dia, ele decide visitar os seus pais. E acaba dando um abraço apertado na sua mãe, dizendo que a ama muito. A Duda, por outro lado, ela entra no seu quarto e coloca aquela raposinha ao lado de um outro ursinho de pelúcia. Ela se lembra que esse outro bichinho também foi dado pelo Juca, e ele entregou quando eles ainda estudavam na faculdade. Ela percebe que ele gostava dela desde muito tempo atrás, e diz que durante esse tempo todo ela teve apaixonada pelo Michael, mas quem ela verdadeiramente gostava era o Juca, e ele sempre esteve ao lado dela. A cena corta e vamos lá para a casa da Gina e do Michael. Eles estavam assistindo ao filme do Homem Espaguete, e quando a Gina acorda, ela estava deitada no colo do Michael. E percebe que ele também estava dormindo, todo babado. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, comenta aí pra gente qual o seu casal preferido. Você prefere o Michael com a Gina ou o Juca com a Eduarda? Comenta aí pra gente. Só os taverneiros de verdade assistem o vídeo até o final. E eu vou deixar de indicação aqui outros manhwas pra você assistir o resumo aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!